Olá. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio número 87, e connosco hoje temos Pedro Silva Santos. Viva, Pedro, tudo bem? Viva! Obrigado pelo convite. Ué, obrigado eu por aceitares. E sabes que começamos sempre com uma pergunta super desafiante, sabes qual é? É Ah. quem é o Pedro Silva Santos e um bocadinho da sua jornada académica e profissional. É? Isso é muito fácil. Olha, eu consigo partilhar aqui a tela, não consigo? Claro que sim. Deixa Força. ver. Até, eu faço já esse enquadramento, mas eu vou-te partilhar aqui. Ok, deixa-me partilhar este lado. Vou-te partilhar aqui a tela para te mostrar como é que tu podes ver fotografias, Hum. inclusivamente. Porque uma coisa é eu dizer, aqui no meu site, silvatrasantos.com, se vieres cá em Isso baixo é ao o baú, rodapé. né? Isso é o baú, né? Exatamente. Repara, olha o que tu vais encontrar. Vês aqui ao rodapé e tens aqui sobre o Pedro Silva Santos. Estás a ver aqui em baixo? Estou a ver Eu não perfeitamente. sei se isto está a partilhar. Está a partilhar aí? Estou a ver, estás a ver Ok. perfeitamente. Sobre o Pedro Silva Santos. Então aqui, olha, tens aqui um bocadinho desde o momento em que eu nasci. Fotografias por aqui abaixo e a explicar tudo. Ahm, Inclusivamente tu podes ver aqui a evolução dos meus penteados. Olha para Isso foi isto. feito com inteligência artificial ou eu Não, não não, sei? não, não, não. Isto era mesmo eu aqui com não sei quanto, com 15 anos. Portanto, aqui e tal, por aqui abaixo, 1994. Olha o calendário lá atrás. É isso. E a t-shirt é E a sugestiva, não t-shirt é? ali, pumba, toma lá. E portanto, tens aqui várias coisas. Na altura, quando eu andava, quando era vocalista e guitarrista numa banda de rock e tal. Portanto, quem quiser saber um bocadinho da história, quem é o Pedro Silva Santos, que eu vou já resumir aqui, pode É ir ir aqui ao ao chat rodapé. GPT e pedir para resumir, é isso? Se calhar, não, mas pode ir aqui ao meu site. O meu site é quase um chat GPT. Sim. Vai cá em baixo ao rodapé sobre o Pedro Silva Santos. Boa, Portanto, agora deixa-me tirar o interromper compartilhamento. Ok. boa. Portanto, quem é que eu sou? Olha, eu desde miúdo sou um curioso, experimentalista e às vezes pá, tornava-me irritante para os meus pais, para os meus professores, porque nunca estava satisfeito com o que me diziam. Era sempre aquela coisa de, é assim, assim porquê? E vai para ali ou para além? Para além. Mas para além, a que horas? Quando me dizes uma coisa, eu pergunto mais duas. E há pessoas que isso as irrita, estás a perceber? Mas eu gosto de ir perguntando coisas para ir escavando um bocadinho mais, ou para ir puxando o fio do novelo. Claro. Eu sempre fui assim desde criança. Como é que eu decidi ir estudar para a universidade? Eu não queria ir estudar para a universidade aos 18 anos. Eu ia ir estudar guitarra elétrica para os Estados Unidos, mas os meus pais não tinham dinheiro para me pagar a bolsa numa escola na Califórnia, que eu escrevi para lá por carta para a escola na Califórnia em 1995 ou 6, escrevi-lhes uma carta, porque era uma escola que vinha anunciada numa revista de guitarra que eu comprava. Então Aham. escrevi-lhes uma carta, tentei em inglês, com o inglês que eu tinha da escola, da altura, e eles E não havia o responderam. translator. Sim, eles mandaram. Não, qual translator? Estás-te a passar. E eles mandaram-me em 95 ou 96, acho que foi em 95, mandaram-me os panfletos todos e quanto é que custava. Bem, aquilo era assustador já na altura, viver na Califórnia. Epá, pronto, os meus pais obviamente não tinham dinheiro e eu pensei, olha, vou fazer outra coisa qualquer. Só que depois os meus amigos todos, aos 18 anos, estávamos a acabar o 12º ano e iam todos candidatar-se à universidade. E Uhum. estávamos em casa de uma amiga minha, mesmo ao lado da casa dos meus pais, e estavam todos, eu vou para a economia, eu vou para não sei o quê, e eu não vou para lado nenhum, eu logo vou pensar o que é que quero fazer, tá, tá, tá. E o pai dessa minha amiga disse assim, um curso brutal, os gajos até dão casas. Dão casas como? Espera aí, isso, Epá, isso é uma história isso é que me muito... interessa. E eu conto isso aqui, neste livro. Tu ainda não leste os meus livros, a Averrara? Não, mas já está aqui no to-do list para fazer. Isso aí Pronto, está. eu conto essa história aqui. Então, ele disse-me: é uma profissão, engenheiro florestal. Só havia na altura em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e no É. Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa.
Não sei se já havia na Escola Superior Agrária de Coimbra, eu acho que não, em 1996. Eles Uhum. dão casas aos florestais. E eu, dão casas? Então eu quero tirar esse curso. Vou já. Então o que é que eu fiz? Candidatei-me a engenharia florestal na expectativa de, opá, vou fazer um curso de 5 anos, na altura ainda eram as licenciaturas de 5 Sim, anos. 5 anos. Sim. Vou fazer um curso de 5 anos, mas depois tenho casa, já viste, começo logo a vida de forma diferente. E depois, quando fui para a universidade, logo nos primeiros dias, na primeira ou segunda semana, havia lá na aula magna, eu fui para a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, Sim. lá no auditório principal, na aula magna, fizeram uma recepção aos caloiros, tal, e não sei o quê. Então tinha Bem-vindo. professores, bem-vindo, professores que nós íamos ter ao longo dos 5 anos de engenharia florestal, foram falando um bocadinho o que era um engenheiro florestal, o que era não sei o quê, e apercebi-me que eles não davam casas aos engenheiros florestais. Existiam casas no meio das florestas para os guardas florestais pernoitarem. Estás a ver? Um pequeno pormenor. Um pequeno pormenor. Confundi um engenheiro florestal com um guarda florestal. Epá, e na altura foi uma frustração brutal, porque eu pensei, ih, caraças, afinal não vou ter direito a casa. O senhor Albino, que era o pai da minha amiga Carla, o senhor Fizeste Albino uma enganou-me. reclamação. Não, mas epá, depois gostei do curso, Uhum. gostei da parte que eu tinha muita engenharia, gostei da parte ligada a começar a perceber as plantas, a dinâmica das coisas. Olha, começar a ir na rua e antigamente para mim as árvores eram todas iguais. E eu Sim. agora consigo olhar para. Agora, na altura, imagina, quando fui para a universidade, quando comecei a aprender os nomes das árvores, comecei a ver que os pinheiros não eram todos pinheiros. Havia pinheiros, Uhum. pseudotsugas, píceas, abetos, aquilo para mim era tudo igual. É E, pinheiro e sempre em frente. e é que de repente comecei a ver o mundo com os olhos diferentes, estás a ver? Quando comecei a aprender a olhar lá para fora, eu, não, aquilo é uma faia, aquilo é uma tília, aquilo. Epá, de repente parecia que as coisas estavam completamente diferentes à minha volta, percebes? Uhum. E gostei dessa percepção que o ensino superior me trouxe de ver um mundo, ver que o mundo era muito mais do que aquele mundinho que o Pedrinho de 18 anos tinha conhecido até ali, percebes? Claro. Depois, gostei da parte. E até te deu energia, se calhar, para o curso que não estavas a ver dessa forma, né? Sim, sim, sim. E gostei da parte matemática do curso, por incrível que pareça, porque eu nunca fui um aluno brutal a matemática, eu passava sempre ou com. Eu passava sempre no liceu, era com uma ou duas negativas no terceiro período, e uma das negativas era a matemática. Mas hum, gostei muito da parte matemática do curso e mais tarde fiz um mestrado em modelação estocástico-dinâmica, só para teres noção o quanto eu gostei de matemática. Comecei a desenvolver matemáticos no meu mestrado. Uh, Porquê? Porque muita da matemática era matemática aplicada ou otimização de processos. E Sim. então eu começava a ver, espera aí, numa exploração florestal, numa exploração agrícola, pode-se otimizar receitas, custos, e então eu comecei a ver uma aplicação e eu, epá, espera aí, esta matemática interessa, porque Claro. tu olhas para isto e começas, eu tive uma disciplina de desenho experimental, estás a ver? E Uhum. eu, espera, isto faz sentido, eu gosto de fazer experiências. Portanto, então, espera, grupo A, grupo B, depois faço comparação, tal, análise estatística, como é que eu comparo isto? Epá, comecei a adorar aquilo porque tinha uma aplicação prática, estás a ver? Uhum. Hum, Pronto, e foi isto. Acabei o curso. Eu comecei a estagiar na área de ecologia de sistemas aquáticos, na parte dos rios, barragens, e como professor catedrático lá na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E depois havia uma vaga para dar aulas no Politécnico de Bragança, hum, Uhum. porque havia um professor que ia entrar em doutoramento. E então disseram: Olha, tu não te queres candidatar? Não sei o quê. Esse professor catedrático com quem eu estava e assistente Uhum. dele. E eu candidatei-me naquela. Pá, olha, mandei para lá o currículo. E eu já disse noutros episódios: mandei o currículo, não pus fotografia, não pus, mas não pus
nem contacto telefónico, nem e-mail, nada, não pus nada. Não é o que tu recomendas agora nos E aqui, standards. olha, neste É isso que livro, eu ia vão dizer. conseguir todas as asneiras que eu fiz e que tu podes evitar. Mas conclusão, como aquilo era uma área tão nicho, tão específica, fiquei, para teres noção, fiquei em primeiro lugar, apesar de ser recém-licenciado, eu já tinha, depois do estágio, eu comecei a trabalhar com esse professor catedrático em projetos de prestação de Uhum, serviços para o exterior, ligado uhum. aos rios e às barragens, e portanto, esse professor catedrático era dos maiores especialistas, agora está reformado, dos maiores especialistas que temos cá em ecologia de sistemas aquáticos. Quando Uhum. alguém viu que eu tinha estagiado com ele, telefonaram-lhe e disseram: Olha, um Pedro Santos, sim, sim, está aqui connosco, ele faz aqui trabalhos connosco. Epá, ele ficou em primeiro lugar, ele tem que vir assinar o contrato até segunda-feira, senão passa isto para o segundo lugar. Pronto, foi assim, tive quase para não dar aulas no Politécnico de Bragança por isto. Depois dei aulas no Politécnico de Bragança 2 anos, Uhum. opá, mas eu sou daqueles que não se cala, e então o sistema em si, eu fervia, estás a ver? Com coisas que eu queria fazer, não dá para fazer porque tens contrato de exclusividade. Como assim? Contrato de exclusividade? Sim, se não tivesses contrato de exclusividade ganhavas menos. Como assim? Mas não posso fazer coisas. Vamos fazer coisas Bloqueaste. aqui nós, vamos criar um grupo aqui para começar a prestar serviços ao exterior. Imagina, um puto com 25 anos, cheio de vontade de fazer coisas. E o pessoal dizia-me, só mais tarde é que eu comecei a ver que isto era a forma que as pessoas têm de empurrar com a barriga para a frente. É pá, sim, então um dia destes temos que falar sobre isso. Um dia destes, ver se começamos um projeto Já está disso. para acontecer. E eu via que isto nunca acontecia. As pessoas respondiam sempre aquilo, Politicamente correto, pá. como exato. E eu nunca fui assim. Eu sou daquele género de vamos começar, é para começar já. Ou se te digo sim, é sim, se te digo não, é não. Pá, e aquilo começou-me a incomodar. E ao fim de 2 anos, pus-me a andar. E o pessoal todo na altura achou que eu era louco. Como é que um puto de 25, eu tive lá 2 anos, aos 26 anos, ganhava 1.500 euros, tinha a DSE, um contrato público, estava a dar aulas numa instituição de ensino superior e de repente digo, pá, estou farto disto, meu, vou, mas é para... E sabes para onde é que eu fui? Fui para Recibos Verdes, na universidade onde eu tinha estudado, porque não tinha... Convidaram-me para ir lá Uhum. ser assistente, e eu comecei a dar aulas lá a recibos verdes, que era para eu poder, para não ter exclusividade, para eu poder criar ligações com empresas, e comecei aos poucos a trabalhar na área ambiental nos parques eólicos que estavam a começar a construir na Serra do Marão, ali entre Vila Real e Amarante. Sim, sim. Epá, e foi aquilo que depois desencadeou tudo o que eu vim a fazer daí para a frente, porque 2 anos depois disso deixei de dar aulas, comecei a dedicar-me à consultoria ambiental a tempo inteiro e criei uma empresa de consultoria ambiental minha em 2009, que ainda tenho até hoje, já não faço nada, já sou bardina, já tenho tudo delegado na minha equipa, mas pronto, há 15 anos, vai Sim. fazer 15 anos a empresa. A empresa chama-se Noctua. Noctula, Noctula, certo? sim, Noctula. Noctula. Qual é o foco principal, ou seja, qual é o tipo de trabalhos que vocês tentam Nós só ajudar? Porque trabalhamos. é uma área bastante, neste momento, Não, não, agora rompe. nós decidimos, nós experimentámos no passado várias áreas da área ligadas à consultoria ambiental, mas em 2017 fechámos a maior parte das áreas de negócio, só prestamos serviços para privados que desenvolvam parques eólicos e centrais solares fotovoltaicas e mini hídricas também. Pronto. Não trabalhamos com indústria, não trabalhamos com oficinas, não trabalhamos com, sei lá, certificação ISO 14001, nada disso, nada. Então, dedicámos-nos a um nicho, trabalhamos com uma lista muito restrita de clientes, Uhum. não aceitamos clientes e, portanto, estamos num registro muito nicho Um da oceano azul? consultoria ambiental. Quase. Sim. Quase um oceano azul. Não, pá, funciona muito bem assim, porque nós crescemos todos os anos, conseguimos trabalhar de forma tranquila só para os projetos dos nossos clientes, aceitamos um ou outro cliente muito raramente quando vem recomendado de um cliente nosso, estás a ver? Uhum. Certo. Hum,
senão não aceitamos. Trabalhamos à porta fechada, trabalhamos à distância para os nossos clientes, incentivamos os clientes a não pôr aqui os pés, que nós não os queremos aqui. Portanto, opá, mas isso tudo Foi construindo, não é? Essa foi relação, não é? desenvolvendo isso, não foi assim logo em 2009 quando criei a empresa. Eu trabalhei feito louco para clientes completamente passados e que me deram cabo da paciência e desmaiei de cansaço 3 vezes no mesmo mês em 2013 ou 2014. E portanto foi aí que eu decidi mudar tudo completamente e despedir 80% dos clientes e fechar não sei quantas áreas de negócio que a empresa tinha que me apercebi que não eram rentáveis e entrou tudo em pânico aqui na empresa e acharam que iam todos perder o emprego e que eu tinha enlouquecido. Não, pensaste um bocadinho em ti também, não é? Na questão de saúde mental, vamos lá, no teu equilíbrio Uhum, entre o prazer que tens da área que trabalhas, mas também no prazer o que é que consegues entregar, se calhar, onde efetivamente sentes que crias impacto, sendo a tua forma de ser também, crias uhum. impacto onde vais fazer, não é? Não, e eu gosto da parte. Eu agora na consultoria ambiental, como te disse, já não faço nada, Uhum. mas o que eu gostava quando eu ainda estava envolvido nos projetos era a parte criativa dos projetos. Ou seja, vamos pensar num parque eólico que não sei quem, não sei quê, a ajudar o cliente a perceber, a criar a solução. Estás a perceber? Certo. Isso era aquilo que me cativava. Agora, depois, o estudo de impacto ambiental e colocar isso nas plataformas da Agência Portuguesa do Ambiente, não sei, opá, eu fico doente com burocracia. Percebe? Mas isso até é a parte mais simples, porque é assim. Existe um decreto-lei que diz como é que tem que ser a estrutura do estudo de impacto ambiental, existe uma plataforma onde tens que submeter os Submeter. fecheiros, portanto, só que eu não gosto, eu não gosto que me digam as coisas feitas, eu gosto das coisas que não existem e eu ajudar a pensá-las, estás a Sim, não, ver? tens um foco não tão, vamos já chamar, não sei se concordas, não tão burocrático, ou seja, não estás a minimizar esse Nada, trabalho, nada, nada, mas nada. um processo criativo, de experimentação, verificar até soluções que se calhar não tens em mente, e em Uhum, conjunto com outras pessoas testar outras coisas, não é? uhum. Mas lá está, tive que ir contratando pessoas com as valências Sim, para, que me para fechar o ciclo, não é? complementavam. Claro, Ou não é? seja, eu não gosto nada de burocracia, mas eu tenho 2 empresas neste momento e quem tem Uhum. empresas sabe que há muita coisa que é burocrática. Então, eu tenho que ter uma pessoa aqui, que é a Estela. Estela, tu és um anjo. Eu tenho que ter uma pessoa que faz toda a parte burocrática que eu não quero fazer. Estás a Claro. perceber? Porque há coisas que são burocráticas que, se não as fizermos, se calhar vamos ter problemas com as finanças ou vamos ter problemas com. Estás a Sim. perceber? Não podem ser ignoradas no processo, não Não, quer não, dizer é que não, não, sejam. não, não. Claro, Não é do género, não. Eu não gosto de burocracia e tudo que tiver burocracia, eu não. Não, não, tens que fazer, senão então estás tramado. claro. Agora, não tenho é que ser eu. Tenho que criar condições para poder pagar e contratar pessoas, não é? Que façam aquilo que eu não gosto de fazer. A Estela adora a Mas, parte burocrática. mas eu acho que isso também é um ponto importante, estás a referir, Pedro, não sei se concordas, que é focarmos onde efetivamente nós sentimos que somos bons. E por vezes nós, Uhum. o que eu sinto à volta é que nós queremos aquela máxima de há os especialistas, depois também há os generalistas, e depois às vezes parece que não somos bons em nada. E isso às vezes é preocupante nas Não, pessoas, não é? mas sabes que é giro estás a tocar nesse assunto. Eu, a determinada altura, há muitos anos atrás, sentia-me um bocado estranho, exatamente por não ser um especialista nisto, ou não. Eu sentia-me mal por eu me sentir desconfortável com a burocracia. Eu dizia assim: Ó Pedro, mas este é o. Estás a ver? Eu tenho aqui o Sim, Pedrinho e o Pedrão, e um a falar com o outro. Dizia: Ó Pedro, mas este é o mundo do trabalho. Tu já não és adolescente, portanto agora vais ter que te adaptar. E o outro dizia assim: Epá, mas eu abomino todo o tipo de coisas desse género, só me apetece cortar os pulsos, meu. Hum, e a determinada altura até pensei assim: Fogo, eu já estava farto de trabalhar para outros, criei o meu próprio emprego, mas isto é uma armadilha, porque eu agora tenho que fazer tudo e mais alguma coisa. Eu sou o gestor, sou o gajo que tem que pensar na estratégia, o gajo que tem que responder a tudo para a contabilidade, o gajo que tem que pensar no marketing. Eu tenho que ser tudo e mais alguma coisa. E sempre, por exemplo, quando acontecia, sempre que um projeto estava a rolar, por exemplo, a empresa de consultoria, eu a determinada altura fartei-me da área da consultoria ambiental. uhum. E toda a gente me dizia:
então, mas a empresa está a correr bem, e agora o que é que vais fazer? E eu pensava assim, pois agora não vais fechar a empresa só porque estás farto. E eu sentia-me mal por eu estar farto. Estás a ver? É quando tu dizes assim, estou farto de ter tanto dinheiro. É que é estúpido que tu dizes, Claro. estou farto de ter tanto dinheiro. Opa, então dá cá metade. Se calhar ou não te sentias, era, ou seja, por um lado sentias que tinhas fechado um ciclo, mas por outro já não te dava a mesma, não tinhas a mesma motivação para continuar com a mesma energia, não é? Não, porque era mais do mesmo, estás a perceber? Claro, Pronto, ok, já sei. Agora, olha, saiu uma legislação nova. Ah, que horror, pronto, então mais uma burocracia agora para cumprir. claro. E então o que eu pensava era, isto para mim já não é desafiante, já não tenho desafio nenhum ao trabalhar na área da consultoria ambiental, e foi aí que em novembro de 2014 eu criei uma brincadeira, que foi o evento Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Mas Certo. foi porque eu estava tão farto de só fazer consultoria ambiental que eu dizia assim: deixa-me fazer uma parvoíce qualquer que não tenha nada a ver com esta área. Epá, e depois aquilo de repente começou a transformar-se em mais uma fonte de rendimento, porque comecei a ser Claro. chamado por todo tipo de universidades, instituições para fazer palestras sobre aquilo. Uhum. Mais tarde, em 2016, lancei este livro, não é? O Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Pá, e mais tarde lancei os livros à Berrara. Depois Certo. comecei a criei um podcast, criei. O que é que eu fui fazendo? Fui-me desligando da consultoria ambiental porque ia contratando pessoas para a minha equipa para fazerem aquilo que eu detestava fazer e aquilo que eu dizia assim. Eu acho que já dei a contribuição que tinha a dar a este projeto. E, portanto, tudo aquilo que eu fizer agora vai ser feito de trombas, porque eu venho para aqui trabalhar numa coisa que já não me apetece trabalhar. E, portanto, Claro. ou fecho isto ou deixo-vos pegar nisto. Então, e a equipa pega. Então, quando eu me apercebi, ok, Pedrinho, respeita isto, tu gostas de criar, tu gostas de experimentar, então Uhum. cria, experimenta, leva o tempo que quiseres. Quando estiver a rolar, quando conseguires transformar aquela ideia num negócio, contrata uma pessoa ou entrega alguém da tua equipa e sai Tipo, fora. Percebes? certo. Hum, Quando eu conseguia perceber-me disso, quando eu consegui deixar de ser perfeccionista, conseguir delegar tudo aquilo que só eu tinha na cabeça, transformar em instruções de trabalho, processos, para entregar a quem ia passar a fazer aquilo por mim, eu passei a respeitar muito mais o meu eu interior. Estás a ver? Uhum. Certo. Passei do género, já não tenho problema nenhum em dizer assim, eu estou metido num projeto agora que vou estar metido 1, 2, 3 anos. Quando o projeto estiver a rolar, e quando eu digo a Uhum. rolar é, já tem clientes, ou já tem subscritores, já tem não sei o quê, eu vou afastar-me da equação. Não o vou fechar. Vou pôr Claro. alguém a fazer a manutenção daquilo. A operação daquilo. Claro. Eu não Certo. gosto das operações, eu não gosto das manutenções, eu gosto da criação. Então, Bom. crio, delego e afasto-me. É sempre assim, crio, delego e Mas afasto-me. isso é importante também porque acabamos de saber os nossos limites. Eu acho que por vezes, se calhar às vezes, eh, nem todas as pessoas conseguem ter esse Não, os meus discernimento, né? limites, eu apercebi-me qual era o meu limite quando desmaiei 3 vezes de cansaço no mesmo mês. O meu limite é trabalhar 14 a 6 horas por dia durante anos a fio e um dia o que acontece é isso, é cair para o lado. Claro. Portanto, o que eu me apercebi é, eu posso trabalhar horas a fio numa coisa que já não me realiza, Uhum. porque mais uma vez, repara Luís, para quem estiver a ouvir isto, isto pode parecer estranho. Estás a queixar-te de barriga cheia. Tu já não trabalhas para outros, criaste o teu próprio projeto. Estás-te a queixar porquê? Estou-me a queixar porque o próprio projeto que eu criei já não me realiza. Claro. E isto é quase típico daqueles adolescentes, tipo, mas tu nunca estás bem em lado nenhum. E eu, a dada altura, pensei: tu agora, Pedrinho, já és adulto, tu agora tens que estar bem nas coisas. Não tens. Se tu sentes que não estás bem, pensa: o que é que eu vou fazer a isto? Pode fazer sentido fechar essa ideia, Claro. canibalizar essa ideia. Pode fazer sentido aquilo que eu fiz, delegar isso em alguém que tu contrates. Eu sou muito fã desse formato de quem tiver o meu perfil, ir fazendo sozinho Uhum. e quando já não conseguir fazer mais e estiver a entrar dinheiro pela venda do serviço ou do produto, não sei o quê, ok, está na altura de contratar uma pessoa e delegar isto tudo nessa pessoa.
Se não está a entrar em dinheiro, aí é um problema, não é? Tens de ter, Claro. como é que vais pagar a essa pessoa? Mas se estás a desenvolver um produto ou um serviço e a determinada altura já estás com clientes e já não consegues trabalhar mais naquilo porque já estás a trabalhar muitas horas, tal, contrata alguém e sou fã de ir juntando elementos à equipa assim. Quando foi, É por porque no exemplo, fim de contas todos também se sentem que fazem parte do projeto, não é? E Uhum. sentem onde é que efetivamente contribuem, não é? Se tu sentes que até podes prejudicar o projeto, não se sentes bem com ele, como tu dizes, não só Uhum. pela tua postura, onde tu já sentes que não acrescentas valor, preferes que entregar a alguém que efetivamente pegue nele e leve ele adiante, sabendo um propósito que foi Uhum. criado, não é? Mas outra Não é fácil. característica minha, não é Ou fácil, é? não. Para mim foram muitos anos até. Eu tive que eliminar o perfeccionismo em mim, porque eu achava que os outros eram todos mais lentos e idiotas do que eu. E portanto, vou delegar em quem? Em idiotas? Não pode, não é? Hum, E agora olho para trás e digo assim: pronto, então não delegues nada, e trabalha tu, olha, 16 horas por dia até o resto da Ou vida. Pronto. 24? Ou 24, exato, e cai para o lado todos os meses. Agora, uma coisa, outra característica que a mim também me metia confusão e que eu tentei ir contra mim era brainstorming. Eu detesto brainstorming porque eu não gosto de estar a começar de explorar qualquer coisa e ter ali 5, 7, 10, 20 opiniões. Eu não quero a opinião de ninguém. Eu lia nos livros que tens que incluir a equipa, e tens que não sei o quê. E eu assim, eu não quero que ninguém me dê opinião, deixa-me. Porquê? Porque eu fazia uma coisa e no dia seguinte dizia, não, que estupidez, é ao contrário. E no dia seguinte mudava. Passado 3 meses de fazer aquilo, dizia, que estupidez, mas porquê que eu estou a fazer? Não, é por outro lado. E quando eu tenho opinião de não sei quantas pessoas, eu tinha que ir incluindo coisas e depois havia, então, mas isso foi o que eu disse. Não, 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 já não quero nada disso. Epá, e isto é irritante para as pessoas. E é irritante para mim porque me bloqueia. Estás a Não, e às perceber? vezes acontece até que fica com tanto brainstorming que depois não se faz nada. Exato, está tudo a remar cada um para o seu sítio. Isto é uma cena octagonal, não sei o quê, cada um a remar nas suas arestas. Olha, vamos para lá. Olha, logo se vê. Quem tiver mais força é que puxa isto. E eu não gosto disso. E durante muitos anos tentei ir contra esse meu interior do género. Porque eu dizia, tu não consegues ouvir a opinião de ninguém. Não é isso. Não é isso. É, eu tenho uma ideia de projeto, eu quero, tipo, puto, brincar com ela e ir explorando as coisas, ir experimentando. Não quero que ninguém me chateie. Deixem-me estar aqui no meu quartinho a brincar com os meus brinquedos. Claro. Pronto. Depois, posso ir falando, porque depois, inclusive, olha, por exemplo, quando foi esta caneca, quando eu disse Sim. a uma pessoa aqui na equipa, que eu não vou dizer o nome, disse: olha, vou fazer uma caneca de não sei quem. A pessoa, uma caneca? Vais fazer uma caneca? E eu assim, oh, Fónix, meu, mas para que eu disse que ia fazer uma caneca? Para estar a ouvir isto? Uma caneca? Se desse E uma depois, caneta também era um problema. pronto, e depois quando fiz, ai, que gira, não sei quem, não sei quem, e eu pensei, e depois eu na altura disse, vou vender a caneca, eu não vendo as canecas separadamente, Certo, vendo-as em pack com estes dois livros, a Averrar a certo, um e a Averrar a dois, certo. estás a ver? Estou. E foi uma experiência que me veio de um podcast que eu estava a gravar com uma caneca da Starbucks e eu pensei assim: estou a beber café de uma caneca da Starbucks quando podia beber de uma caneca minha, por que Minha. não? Certo, Estás a ver? Mas claro. quando partilhei a ideia, fiquei logo doente com a reação: uma caneca? Mas Fazer uma caneca? isso, a minha sensibilidade é que as pessoas hoje em dia, talvez por isso, quando eu falo, nós por vezes queremos partilhar, mas Uhum. depois não partilhamos porque sentimos que a maior parte das pessoas nos bloqueia em tudo, né? E nos fecha até a visão, né? Porque vão dizer, vais fazer isto, mas ao Pedro era melhor estás numa empresa a trabalhar se calhar por conta de outra, tinhas emprego fixo, continuavas a dar aulas, pronto, mas tu dizias, está bem, mas se calhar não era feliz, né? E eu quero ser Não, feliz no que faço, né? até podia ser. Eu não era. E portanto, se Certo, eu estou a não falar de ti, era, pronto, é isso que eu estou a dizer, claro. pois, se eu, a partir do momento que eu digo assim, mas porquê que eu estou a fazer? Agora nunca mais, eu desde 2017 fiz alterações muito grandes na minha vida. Eu digo não a quase tudo e, portanto, agora é muito simples eu estar focado só naquilo que eu quero fazer. Mas durante muito tempo,
pá, eu sentia-me mal, apesar de... Mas sentia aquela coisa que eu te estava a dizer. Espera, tu tens um contrato público, tu dás aulas numa instituição de ensino superior, estás-te a queixar porquê? Era o outro Pedrinho, estás a ver? Claro, E havia claro. pessoas na minha família a dizer-me, eu já estou farto daquela porcaria, vou-me despedir. Mas tu estás-te a passar, tu tens um contrato público, meu. É porque nós também temos um formato, ou seja, que tu nasces, tens que fazer universidade, depois tinhas que casar, depois tinhas que fazer isto, tinhas que ter um Eu emprego numa casei o ano empresa. passado, aos Pronto. 44 anos. Portanto, Certo, mas tu estás a perceber o que eu quero dizer. A nossa cultura, ou estou. seja, portuguesa, tem a ver averso ao risco, não é? Uhum, Por isso é que eu acho que há muitas pessoas que têm muito potencial, mas por vezes eles não fazem porque são bloqueados, quase à nascença. E somos nós, até às vezes, como pais e não pais, bloqueamos as crianças. Nós vemos o exemplo das crianças: não faças isto, não vais por ali, não somos capazes uhum, de dizer, experimenta fazer isto de outra forma, que é diferente, não é? A gente uhum. diz não faz isto. Quando a gente diz não faz, a criança só ouve o não, não é? A partir daí já não ouve o resto. Enquanto se a gente disser experimenta de outra forma, filho, não é? É completamente diferente, não é? Mas sabes que nós próprios, fruto de vermos os outros, como é que eles vivem a vida deles e assim, vamos ganhando filtros ao longo da vida. E vamos tendo aquelas sensações de a vida é assim, a vida não é um mar de rosas, meu menino. Eu também não estou a dizer que é um mar de rosas. Agora a questão é, deixa-me lá escolher as rosas onde eu me quero picar, estás a perceber? Cria o Hum, teu próprio jardim, não é? Por assim dizer, não é? exatamente, pronto. E agora, é um caminho muito difícil e é um caminho de pá, há tempos estava um amigo meu a dizer-me assim: agora queria o meu próprio emprego, é que me apercebi que conseguir clientes é fácil, o que é difícil é que eles me paguem. E as pessoas só têm noção disso quando criam o seu próprio emprego, nomeadamente, principalmente na área dos serviços, e depois tens aqueles tipos que estão habituados a pagar a 90 dias, 180 dias, quando lhes apetecer, e pá, eu sempre fui muito direto. E comigo tínhamos montes de clientes que, para já, muitos deles nem começávamos a trabalhar exatamente por causa disso. Eu disse: é 30 dias. 30 dias, mas você tem noção. Uma empresa que começou agora, ninguém no mercado recebe a 30 dias. Eu, pois, mas eu vou receber. E eu dizia assim: ponto final, estás a ver? Claro. E hum, uma altura cheguei a dizer nós éramos subcontratados de uma empresa e ele disse, pá, mas eu não te posso pagar a 30 dias. E eu disse, pronto, então não te entrego o relatório técnico. Não, mas é que o cliente só nos paga a 90 dias. E eu cheguei-lhes a dizer, aquilo azedou. O cliente só vos paga a 90 dias, porque há empresas, ou os clientes só pagam 90 dias, porque há empresas como vocês, como a vossa, que Que recebem a aceito. 90 dias, que aceitam Claro. receber a 90 dias. E depois Porque torna-se um ciclo, não é? claro, exatamente. Pá, eu tenho clientes alemães que a fatura vai a 30 dias e eles pagam a 14 dias. Pronto, excelente exemplo. Estás a ver? São grandes Portanto, clientes esses. são grandes clientes, já trabalhamos com eles há muitos anos. E são um cliente brutal que está super satisfeito connosco, só trabalha connosco, não pede preços a mais ninguém. E nós, com exceção da EDP Renováveis, os nossos clientes na área da consultoria ambiental só trabalham connosco. E gostamos de trabalhar assim. E os que fazem comparação de preços, ou não começam a trabalhar connosco, ou mais tarde ou mais cedo levam assim com vaselina nos patins e vão-se embora. Porque nós somos muito caros, Claro. propositadamente para selecionar os clientes. Boa. Há um cliente nosso que pronto, teve investidores grandes e eles obrigavam a 3 propostas Certo. para fazer O estudos muito concurso, grandes. o concurso por fácil. Não, público não, nós só trabalhamos com Não, não, privados, mas concurso, eles. mas obrigava a ter Ah, um um concurso, concurso, não é? exatamente. E o gajo na altura disse assim: epá, não, é que vocês são quase 100% mais caros, meu. Eu disse: pronto, é assim, tem que nos pagar, e é se querem. E ele ficou. Só que é assim, eles sabem como é que nós trabalhamos. E portanto, se querem trabalhar connosco, não há sequer discussão de preço, percebes? Até porque o preço não é importante, é o que vocês entregam, não é? Se calhar o foco está aí, não é? E nós temos Vocês entregam valor, não resultados. é? Vocês Claro, entregam e nós valor. temos resultados brutais de todos os parques eólicos, centrais solares fotovoltaicas gigantes de clientes nossos que nós conseguimos que os processos fossem aprovados. E, portanto, vá lá trabalhar mais barato, tenha não sei quantos imbróglios,
no processo, arraste o processo mais 2, 3, 4 anos antes de começar a construir o projeto e gaste, é barato, mas depois vai-te sair mais caro mais à frente. Portanto, boa sorte. Diz-me uma coisa, ó Pedro, no meio desse teu percurso, como é que nasceu, talvez, a inspiração para escreveres um livro, Como Conseguir Emprego em 30 Dias? Foi uma Oh, situação que sentiste contigo ou sentiste à tua volta os teus não, não, colegas, não, não. amigos? Olha, foi porque já contei em alguns episódios do podcast Aham. que, como eu estava na área de consultoria ambiental, aqui em Viseu, no Instituto Superior de Tecnologia Conheço e bem, eu Gestão, gosto muito. eles existe engenharia do ambiente e então escreveram-me a dizer que gostariam que eu fosse lá dar uma aula aos futuros engenheiros do ambiente sobre aquilo que nós fazíamos. Detectar morcegos com detectores de ultrassons, câmaras com sensores de movimento como tu vês no National Geographic e não sei o quê. E na altura eu disse, que grande seca, ó professor, te vou falar nisso aos alunos. Eu ia lá dar-lhes umas dicas de emprego que eles quando forem para o mercado de trabalho vão fazer as asneiras todas que eu fiz. E ela, então vai, faça lá as duas coisas. Uma aulinha sobre consultoria ambiental e uma palestra de emprego. E então foi aí que eu pensei, se eu estivesse agora a candidatar-me para evitar todos aqueles erros que eu cometi, eu dividia isto num desafio de 30 dias. E primeiro Uhum. começava a trabalhar o meu nome, o meu e-mail. Por isso é que o meu nome é Pedro Silva Santos. Traço, certo, Pronto. certo. O e-mail, epá, eu falo aqui no livro como conseguir emprego em 30 dias. No capítulo 1, nós recebemos montes de candidaturas espontâneas de Uhum. engenheiros do ambiente e áreas relacionadas para virem trabalhar connosco. Recebemos há uns anos uma candidatura que vinha de um endereço de e-mail que era ratinha69. E então eu falo nisso, que até o endereço de e-mail com que tu te apresentas é muito importante. Porque Claro. as pessoas dizem, mando 200 currículos, mandei 200 candidaturas, ninguém me respondeu. Exato. Se o teu e-mail fosse perseguidor.32, vais ver que ninguém te vai responder, não é? E depois, pegam naquele e-mail, vão às redes sociais, vão ao Google, não sei o quê, apanham coisas assustadoras. E, portanto, o livro começa com os primeiros dias, aquilo é um desafio de 30 dias, em que dia 1, dia 2, em cada dia fazes uma coisinha pequenina. É Começas a quase um definir o teu nome. framework, né? É um Exatamente, framework. é isso, Certo? é. E, portanto, nome, endereço de e-mail, trabalhares as tuas redes sociais para impressionar, porque eles vão-te pesquisar, se tu te destacares, Claro. a entidade recrutadora vai-te pesquisar, teres uma assinatura de e-mail com pinta, como é que fazes isso, por exemplo, como é que se chamava aquilo? WiseStamp, é um dos sites, WiseStamp, Bastante. pode-se fazer assinatura de e-mail gratuita, com fotografia, com os ícones das redes sociais, não sei o quê, e as pessoas às vezes diziam, nas redes sociais, então, mas eu vou pôr uma assinatura com os ícones para as redes sociais? Vais, porque entretanto, quando mandas o currículo, já tens as redes sociais limpinhas, já não está lá aquela porcaria tu a beber no O último ruído festival de todo. verão e a tenda a voar lá atrás, não é? E então, fiz uma palestra de 3 Uhum. horas com dia 1, 2, 3, os 30 dias, mais um, que era o primeiro dia de trabalho. Epá, aquilo correu muito bem, divulgámos aquilo nas redes sociais e ainda temos fotos. Queres que partilhe aqui o ecrã? Força, força, podes partilhar. Aqui, vou-te mostrar. No fim de contas, o que tu estás a ajudar as pessoas é também a ter um processo. Ou seja, isto não ser uma coisa assim, desculpa a expressão, desgovernada, vamos chamar assim. Sim, sim, e não ser uma coisa ao feeling, estás a perceber? Sim. Portanto, o livro tem um site que é emprego30dias.com. Exato, aqui. Portanto, indo aqui a eventos, olha, se fores aqui a eventos já realizados, olha só para isto. Repara, tim, 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 vezes 16 páginas. Boa. Montes. Agora, se formos aqui à página 16, à última, está aqui o primeiro evento. Foi em 27 de novembro de 2014. 2014. Então foi ainda era verde, 30 dias, não era este azul. Porquê? Porque verde que era para os engenheiros do ambiente, estás a Do ver? ambiente, sim, eu percebi, do ambiente. Pronto. Epá, aqui um auditório bem compostinho, cheio, não é? Certo. E temos aqui fotos nas redes sociais, vou-te mostrar fotos. Olha, fizemos uma sessão de massagem coletiva,
Tivemos. Olha uma das mesas do Até, Coffee Break. até comida tinha. Fui eu que paguei o Coffee Break, ou seja, não me pagaram no evento e eu fiz um Coffee Break brutal. E divulgámos isto nas redes sociais, comecei a receber convites para replicar isto em todo o lado. Isto foi em novembro de 2014. À medida que ia fazendo mais eventos pagos, comecei, Certo. olha, aqui está uma fonte de rendimento e aquilo divertia-me imenso porque ao menos já não estava a trabalhar na área da consultoria, estavam os meus colaboradores a Certo. trabalhar nisso e eu a desenvolver este projeto novo. E as pessoas iam-me perguntando, iam-me dizendo, pá, era fixe eu ter um guia, porque daqui a 2, 3 semanas não me lembro de nada daquilo que tu Sim, as disseste. pessoas, se não tivesse ali os processos, checklist quase para ir. E então foi aí que eu decidi escrever o livro Uhum. e lancei-o em março de 2016. Portanto, o primeiro evento foi em novembro de 2014, o livro só surgiu um ano e meio depois. Foi. Sim, mas Sim. também serviu para te melhorar e se calhar aperfeiçoar coisas Sim, que. porque no livro eu respondo a muitas das perguntas que me iam fazendo por e-mail e nos eventos. E, portanto, acho que o livro ficou muito melhor eu fazendo um ano e meio de eventos, e fiz muitos eventos no Certo. 2015 e 2016 fiz muitos eventos, ficou muito melhor porque eu fui bater nas dores das pessoas. Quais é que Sim, eram as ajudas, preocupações? ajudas o porquê, como, e não Uhum, tanto só. É só seguir esta lista e já está. Não é? exatamente. E Boa. foi aí que nasceu o livro. Opá, até hoje ainda faço palestras, portanto, sobre isto. Queres ver? A última palestra que eu fiz, a Porque, vamos ser última. realistas, é uma situação que ainda acontece, não é? Como nós sabemos. Sim, 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 sim. Nós, hoje em dia, as pessoas que estão nas universidades, por vezes têm cadeiras muito mais complicadas, não têm suporte ou formação para poder fazer o step by step, como é que eu saio Pois da não. universidade para o emprego. Eu não vejo isso, pelo E menos. olha, mesmo Não é? entidades como o CLDS, que são contratos locais de desenvolvimento social, que têm contratado muito para fazer este tipo de palestras, eles depois dizem-me que é interessante partilharem este método com as pessoas com quem estão a trabalhar localmente. Ou seja, Claro. pessoas que eles estão a ajudar a entrar no mercado de trabalho ou a reentrar no mercado de trabalho, Sim. eles usam o processo, ok, primeiro vamos fazer, que e-mail é este? Vamos lá mudar este endereço de e-mail, vamos Sim. criar um endereço de e-mail bonitinho. Vamos criar uma assinatura de e-mail aqui para o seu Gmail ou para o Outlook, estás a ver? Hum, É um Estava aqui, reskilling, vamos chamar assim, né? Por assim sim, dizer, né? sim, estava aqui a Boa. ver o que eu fiz mais recente foi em maio de Mãe, 2023, sim. Porquê é boa. que eu agora faço menos? É propositado, porque eu preciso, a determinada altura, este projeto ficou a rolar sozinho, o livro está lançado, comecei a querer fazer menos palestras e, portanto, fui subindo muito significativamente os preços das palestras, propositadamente para eu fazer menos palestras. Porquê? Porque eu quis começar a escrever outros livros. Queria, para tu perceberes, eu escrevi o livro sobre Certo. como conseguir emprego em 30 dias. O livro seguinte, A Ave Rara, de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego. Ou seja, quem quer conseguir emprego, depois quem quer criar o seu próprio emprego, e o seguinte, A Ave Rara Que 2, do caos e das dívidas a um estilo de vida livre. Quem quer transformar o seu emprego, porque repara, quem cria o seu próprio emprego, a maior parte das vezes cai numa armadilha sem fim, porque depois torna-se vítima do próprio emprego que criou, trabalha horas infindáveis. E claro. eu explico como é que eu desmaiei de cansaço, explica aquele processo todo. Como é que tive um negócio que correu muito mal, um negócio em franchising que correu muito mal, e como é que eu depois renasci das cinzas e como é que transformei as várias ideias que eu criei Certo. ao longo dos anos, como é que eu transformei aquilo em negócios que funcionam sem mim. Sim, e Percebes? o que é interessante quando tu depois escreves o título de empregado frustrado, ou seja, precisar não sentir realização, felicidade, por vezes criar um próprio emprego também não é só coisas bonitas, não é? Não é só. Eu cheguei a questionar-me, não, 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 há muita coisa feia. Eu cheguei a questionar-me, será que foi boa ideia eu deixar de trabalhar para os outros? É que isto é horrível. Eu agora tenho que aturar pessoas. Eu agora tenho os colaboradores a partirem os carros todos. Que nós, a determinada altura, tínhamos 4 carros na estrada, eram 8 pessoas já na empresa, e aquilo era uma dor de cabeça gerir 8 pessoas, meu. E 4 carros sempre a andar. E cartões frota, e portagens, e carros todos a partirem os carros. Oh, está tudo contado aqui.
Portanto, se fizeste parte do passado, o teu nome está aqui. Não, eu troquei os nomes, atenção, eu Sim, troquei nomes de sim, pessoas e troquei muitas vezes o género. Se era uma ela, eu disse que era um ele, troquei-lhe o nome para não dizer aqui. Mas eu conto as histórias todas. Está aqui boa. tudo. Ou seja, como é que essa inspiração de traduzir, ou seja, também a tua experiência profissional em livro, é uma forma também de poderes também contribuir socialmente para outras pessoas que possam também rever aqui um A bocado minha a... ideia base nunca foi essa. A minha Hum, ideia base foi, eu precisava de falar. E então eu comecei a escrever para o blog do meu site, ok. porque eu estava frustrado com as dívidas que tinha contraído naquele negócio em franchising, o processo com a marca em franchising, que tivemos que nos meter em tribunal para conseguir rescindir por justa causa, foi um processo horrível, foi uma luta de tubarões horrível. Um, os colaboradores rebentarem-me com os carros todos, epá, eu estava frustrado. E então eu comecei a escrever no meu site, Uhum. silva-santos.com, no blog, comecei a escrever artigos. E comecei a ir partilhando no Facebook, no LinkedIn, e via como é que as pessoas reagiam. E aquilo fazia-me bem, sabes? Eu não estava, Libertava-te, libertava-te, sim, não é? ajudava-me a fazer as pazes com frustrações do passado. Não era para. Obviamente que eu depois vim a perceber pelo feedback das pessoas que ajudava muita gente que estava em situações parecidas e diziam: Olha, fizeste assim, grande ideia, eu não tinha pensado nisto, opá, vou experimentar. Mas o meu propósito inicial não era esse, o meu propósito inicial era egocêntrico, era eu preciso de deitar isto cá para fora porque eu estou a arrebentar. Foi uma forma de também partilhares, porque lá está, como porque o desmaiar e tudo o resto, sentias que tinhas que falar com alguém. Às vezes quem está Uhum. próximo também já vive a situação, né? E também é dolorosa. Não, quem E às vezes está precisa. próximo, olha, a minha esposa fazia parte na altura ainda era a minha namorada, fazia Uhum. parte daquele negócio em franchising que correu muito mal. Epá, e aquilo, ela teve aqui na cabeça uma pelada, sabes o que é peladas? Ficar Sim, sem cabelo, assim uma cena redonda, caiu-lhe o cabelo todo. Depois mais tarde voltou a nascer, mas aquilo era stress stress. ao Certo. limite de caírem-te Não, nacos de cabelo, estás a ver? Esta claro. barba branca toda foi num ano e meio. Mas eu adoro a minha barba branca, atenção, é a melhor recordação que eu tenho da fase negra da minha vida. Adoro esta minha barba branca e quando vou na rua eu vejo que elas do outro lado param. Não, não isso é mentira. Esta última parte é mentira. Esta corta. Eh, Não, podes deixar, mas. não, pronto. O que no fim de contas também é também poderes ajudar as outras pessoas no sentido de saber o que não devem fazer, né? Também por vezes. As pessoas preocupam-se muito com o que fazer, mas também há coisas que é preciso saber não fazer, né? hum, Se calhar ajudá-las a perceber onde é que estão os riscos, principalmente financeiros, dos grandes erros que eu cometi. Porque eu não digo em lado nenhum, não faças isto. Porque há coisas que eu faço que fazem sentido para mim, e há coisas que eu não faço que não fazem sentido para mim, mas podem fazer sentido para outras pessoas. Agora, riscos financeiros como aqueles em que eu me envolvi, no negócio em franchising, nós tivemos que fazer muitos créditos, leasings de equipamentos e os meus pais ficaram com as poupanças deles e a casa deles como garantia. E eram avalistas em tudo. Passaram aquele, dou o meu aval ao subscritor, portanto, toda a gente assinou aquilo. Aquilo foi um Estava descalabro tudo envolvido, a total, família. estava tudo envolvido, exato. E isso foi, apesar de eu não dizer isso em lado nenhum, tipo, não faças isso, se calhar agora, se calhar devia dizer, não faças isso, que é, eu sou novo, eu tenho 45 anos, portanto, eu se perder tudo hoje, eu recupero tudo em pouco tempo, porque pá, as valências estão. A menos que me dê uma cena de amnésia, e também nisso já disse noutros episódios. Tenho tantos episódios do podcast, tenho tudo escrito nos livros. Se tiver um episódio de amnésia, leio tudo, vejo os episódios todos e já sei como é que fiz. Mas, mas basicamente é: eu se perdesse tudo, pá, eu tenho as valências, eu começo tudo do zero outra vez, sem medo. Os meus pais se perdessem tudo, a minha mãe fez agora 68 anos, o meu pai tem 67, apesar de serem novos, É eles diferente. trabalharam toda a vida para outros. E até a preparação, como é feito naquele tempo, não é que seja negativo ou positivo, é diferente, né? Porque nós já sabemos que podemos cair, levantamos. Agora, se calhar, para eles cair é diferente, né? Porque pode ter um Epá, impacto para muito eles maior. perderem a casa, que andaram tantos anos a pagar, perderem as poupanças, E que nem era tiveram uma um. decisão direta, né? No final do dia, eles não tiveram nenhuma decisão, né? Uma coisa é dizer, olha.
vou comprar isto, uma minador, por assim Não, a dizer, não é? decisão deles foi a decisão da maior parte dos pais, De que apoiar. são, exato, que são demasiado protetores e são imbecis, desculpem lá, pais, e estou a chamar os meus de imbecis, que foram imbecis naquela altura, deviam ter dito não. Pedro, precisas, vai arranjar de outra maneira, porque eu não vou pôr as minhas poupanças, a minha casa e não vou dar um aval a qualquer coisa que corra mal, porque achamos sempre que as coisas vão correr bem. E se não correrem? Não, Pode não não vemos correr. não vemos os dois planos, talvez, não é? Por um lado devemos ser positivos, mas também temos de ser realistas. Exato. É isso. E, portanto, uma das coisas que não deves fazer é nunca meter os teus pais como avalistas, as poupanças e os imóveis, seja lá o que for, dos teus pais ou de um familiar. Nada disso. Mas isso, corrijo-me se eu estou a interpretar mal. Eu acho que isso também parte até da tua própria personalidade, que é cada vez mais as pessoas saberem quais são os seus limites. É saber, se eu tenho 10 e aceito até aos 10, salvo seja perder, ninguém gosta de perder, por assim Uhum. dizer, é uma coisa. Mas não, se calhar, até por teres 50 e depois dos 50 que pode pôr em causa a tua vida e de quem está à volta. Não é? Sais fora do jogo, entre É, aspas. é. Exatamente. Exatamente. E ali nós estávamos tão vidrados que aquilo ia correr bem, que não nos lembrámos. E se não correr bem, como é que vamos fazer? Não, Eu não digo isto, equacionámos isso. eu costumo, um amigo meu que ele é advogado e ele dizia-me sempre, eu nunca tenho, ironicamente ele dizia, eu nunca tenho problemas, porque quando vem ter comigo só me trazem os problemas todos. Nunca vem ninguém ter comigo a dizer assim, olha, vou criar uma empresa, preciso disto, preciso daquilo. Ele diz que é Isso. muito raro alguém vir ter com ele, uma base inicial. Ele diz, epá, se calhar ele que invista 100, 200, 300, não interessa o número, esse Uhum, investimento tem um retorno, e uhum. pelo menos ele saber algumas coisas que ele deve fazer. Né? Essa é uma excelente dica, porque nós só recorremos aos advogados quando há problemas, não é? É como o médico, Eh, né? A gente só vai ao médico quando estamos doentes, né? exato. Quando devíamos fazer a prevenção, quando devíamos, vou criar uma loja online. Ok, tenho que falar com o advogado para perceber o que é que eu tenho que ter nos termos e condições para não vir a azar e multar-me. Estás a ver? Vou copiar do lado, que é sempre igual, né? Como dizia Exato. o outro. Boa sorte então, não é? É. E essa pode ser uma grande dica. Se calhar vale a pena, não sei quanto é que custa, mas numa fase inicial e investires, eu sei que numa fase inicial estamos a investir, já pouco dinheiro temos, não é? A maior parte das Claro, pessoas começa o seu próprio emprego sem dinheiro, mas 100 ou 200 euros ou 300 euros, seja lá o que for, numa fase inicial, poupam-te muitas dores de cabeça no futuro. pode-me limitar o risco, eu costumo dizer. Uhum, Ou seja, e eu acho que talvez nas faculdades e nas universidades, e às vezes, falta-nos esse eh, quase, se calhar é uma palavra forte, quase obrigar as pessoas cada vez mais a fazer prevenção. Seja ela em negócios, seja ela em saúde, nós fazemos, somos sempre reativos, falamos muito em proatividade, mas depois no final do dia, e contra mim fala, atenção, não estou a dizer que faço tudo bem, mas acho que ele disse-me esse conselho e ele diz: se viessem ter comigo, se calhar até pode dizer continuar com a ideia, mas mais estruturada, uhum. defendendo-se melhor e se calhar questionar mais e porque é que vais por aqui e Teve tentar ser aquela uma conversa agradável aprendizagem. e não numa de pânico, né? Estamos todos chateados, Uhum. é uma situação financeira, nunca ninguém ganha só, todos perdem, por isso é uma situação mais dolorosa para todos, né? Aquilo que me trouxe foi. Eu desde 2015 que não tenho créditos bancários e eu abomino todo tipo de entidades bancárias. Portanto, para mim, porque eu fui tão maltratado na altura pelas entidades bancárias, que eu jurei que, pá, que não ia precisar deles. E a única coisa que eu gosto nas entidades bancárias é nos os bancos que estão cotados em bolsa, os excelentes bancos americanos e de Singapura, comprá-los quando estão no fundo do ciclo e vender quando estão no topo do ciclo. Portanto, eu para os bancos só gosto de fazer isso, que é comprar quando vocês estão a derramar sangue e vender-vos quando estão lá em cima. Portanto, o que é que eu decidi passar a fazer? Todos os investimentos que eu fiz a partir de 2015 são com capitais próprios. Portanto, vou ganhar dinheiro, vou investindo no desenvolvimento de novos negócios. Uhum, Mais tarde, em 2018, comecei a investir também em empresas cotadas na Bolsa, mas só uhum. invisto com o dinheiro que tenho. Vou ganhando dinheiro, vou investindo. Em vez de demorar um ano a fazer uma ideia crescer, se calhar demora 3 ou 4 anos, ou 5 ou 7. Não me E o que, interessa, mas o sim, risco mas é estruturado, financeiro, é estruturado. exato, e o risco financeiro é baixíssimo, porque eu não estou a pegar, não estou a penhorar a minha vida.
Estás a perceber? E se alguma coisa correr mal, pá, estou a avançar aos poucos, com 1000 euros aqui, com mais 3000 euros ali, com mais não sei o quê. Até, olha, lixaste 4000 euros nos últimos 3 anos. Pronto, e então não vou morrer Mas, porque lixei mas, 4000 euros. mas acima de tudo sabes qual é o limite. E o que acontece, por exemplo, nesse mercado, no mercado financeiro, por vezes as pessoas entram na onda que metes 1000 e podes ter 10.000 ao fim de um dia ou 2 dias ou 3 dias. As pessoas esquecem-se que às vezes tanto pode ir 10.000 para cima, como podem ficar com menos, metem 1000 e ainda ficarem a dever 9.000. Não é? Exato, sim. Então, se estiveres alavancado, há contas em corretoras As que te corretoras, permitem de uma certa negociar com forma, margem, que permitem. isso é a maior permitem. estupidez. Quem está a ouvir isto não deve negociar com margem, porque nem fazer short selling, porque se não sabem o que estão a fazer, eu não faço short selling, mas há quem Sim, faça, e o short selling, as perdas são infinitas. sim, Imagina, se tu perdes, imagina que investes 1000 euros na Amazon e a Amazon vai à falência. É provável que isso aconteça. Não é provável que vá à falência, mas pode ir. Qualquer empresa pode ir à falência. sim. Investiste 1000 euros em ações da Amazon e a Amazon foi à falência. Perdes os 1000 euros, ou seja, no máximo perdes o que investiste. Quem faz short selling está a apostar, assim muito rapidamente, está a apostar que aquilo vai descer, os preços das ações vão Uhum. descer. Ou tem um stop loss para limitar as perdas, se aquilo em vez de descer, subir, ou então a subida pode ser até ao infinito. Claro. Portanto, se a Amazon nunca mais parar de subir os preços das ações, como eles estão a apostar ao contrário, Sim. estão cada vez a perder mais. E depois vão recebendo indicações da corretora, tens aqui 1000 euros para pagar, tens aqui não sei o quê, já não há lá dinheiro, vendem-te as ações que lá tens de outras empresas para pagar o que deves. E é E ainda ficas a infinito. dever. Sim. Exatamente. É, eu costumo dizer, não há aquela expressão não há almoços grátis, mas eu costumo não há riqueza rápida. Não é? E nós temos o exemplo do Warren Buffett, né, que não foi rico, até foi por juros compostos ao fim dos últimos anos. Uhum. Não foi logo nos primeiros anos que ele ficou disposto a ser um multimilionário, ou seja, o termo que Mas queremos sabes, quem usar. tem negócios percebe isso mais facilmente. Eu percebo que os negócios que eu tenho hoje, que me dão uma tranquilidade brutal, não se montaram de um ano para o outro. Eu ia Sim, dizer de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Portanto, eu também não estou à espera que os investimentos que eu tenho em empresas cotadas na Bolsa me multipliquem por 10, por 50, por 100 de um ano para o outro, claro. não é? No, Por no isso é fim que de depois vão contas todos também, atrás daquelas coisas especulativas, como eu fui também em 2018 e 2019, na bolha da cannabis, produtos à base de cannabis, não sei o quê. Pumba, levei ali o estouro para aprender. não, eu acho que tem a ver, infelizmente Portugal está considerado, a nível de literacia financeira, nos mais baixos. Né? Isso Uhum. é preocupante. E segundo, quando nós às vezes vemos algumas pessoas, não percebemos que não há riqueza rápida, não é? Ou tu efetivamente até podes nascer no meio dela, ainda bem para ti, mas também se não souberes gerir aquilo, e eu Também a acho que falta, destróis rapidamente. também destróis. Também é preciso ter uma cultura, que em Portugal, falo em Portugal mais, apesar de conhecer outros países, há uma De falta de manutenção de cultura de riqueza. poupança, de criar, ou seja, às vezes as pessoas têm dificuldade a fazer o seu próprio orçamento, o que é que gastam, o Uhum, que é que não gostam, é só 10 euros ali, mas 10 euros vezes 30 dias dá isto, por isso, uhum. é esta definição de prioridades que eu acho que as pessoas por vezes não digo que se esqueçam propositadamente, mas devia ser quase, com tantas cadeiras que há nas universidades e nas escolas, eu penso que esta era quase Opa, uma obrigatoriedade, por assim dizer, na minha opinião. concordo com a tua opinião. A questão é que temos uma classe política em Portugal que é vergonhosa e acho que nem vai melhorar grande coisa. E, portanto, eu já não Sim, tenho expectativa nenhuma, que seja a política a resolver estas questões. não, Portanto, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter conversas contigo, gosto de ter conversas com outras pessoas, conversas na sauna, ainda hoje na sauna tivemos a falar sobre isso. hum, e aos pouquinhos vamos falando uns com os outros e vamos passando as mensagens uns aos outros. Porque se estamos à espera que isto vá ser instituído e acho que que no sistema de. Epá, esquece. Eu também gostava que me tivessem ensinado a avaliar melhor o risco financeiro das coisas. Mas o que é que se ensina? Ensina-se aquilo que tu estavas a dizer. Estuda para ir para uma universidade, para teres um bom emprego, para teres. casares, Trabalha teres muito filhos, nesse não emprego, é? para poderes trabalhar, em vez de 40 horas, passas a trabalhar 60 horas, mas és promovido e depois és promovido outra vez, mas passas a trabalhar 80 horas por semana, e depois tens a mulher, 2 filhos, um cão, 3 carros, crédito para casa, mais casa de férias, crédito para as férias, não sei o quê.
é crédito, crédito, crédito. E as pessoas a determinada altura chegam aos 40 e poucos anos, olham e dizem assim, mas o que é que eu andei a fazer ao longo da vida? Não era nada disto que eu sonhava ser ou ter. Eu Certo. até tenho muita coisa e os outros olham e até sou isto, parece que não sei o quê, mas eu estou super mal, eu estou enterrado em dívida. Estás a ver? Muita gente Sim. está nessa situação. Hum, e felizmente aquilo que me aconteceu, eu olho, olha, eu até já tenho aqui na minha caneca, olha a frase, já fiz Já as fiz as pazes com o pazes com o passado. passado. Hum, aquilo que aconteceu de mal na minha vida ajudou-me a perceber por onde é que eu não queria ir. E ajudou-me a perceber que naquele negócio eu tinha os bancos, tinha toda a gente a ligar-me, e pá, vocês têm prestações em atraso, têm não sei o que, não sei o quê. E eu pensei, eu quero criar condições para eu não depender de ninguém, para eu não depender de um sistema que se chega à Uhum. frente por mim e que me aperta a mão e sorria quando estamos a assinar o contrato, mas que no primeiro dia em que eu tiver alguma dificuldade e precisar deles, são cães raivosos não vacinados. Estás a ver? Eh, Certo. e tudo aquilo que me aconteceu de mal na vida, naquela fase negra da minha vida, por isso é que é esta capa negra do livro A Barreira 2, ajudou-me a perceber que eu quero criar condições financeiras para, e foi isto que eu consegui alcançar, para não depender de nada nem de ninguém. Eu trabalho com quem quero, com quem me apetece, à hora que me apetece, nos projetos em que me apetecer, e vou investindo, como te disse anteriormente, Certo. lentamente, à medida que vou tendo dinheiro, vou investindo no desenvolvimento de novos projetos meus. Lá está, eu poderia brincar, eu poderia estar a experimentar Também mais é o umas coisas. autoconhecimento, não é? Também estás a investir em ti próprio. Às vezes as pessoas Exatamente. sentem mais que têm que investir noutros, porque veem que os outros fazem, mas esquecem-se de investir nelas próprias, não é? E Uhum. seguem, porque como tu disseste muito bem, o que tu fazes não quer dizer que seja aplicável a mim, ou o que eu Exato, faço seja. exatamente. É. Olha, Mas é ainda hoje preciso a pessoa saber, não é? estava a falar na sauna, por exemplo, um amigo meu diz que a minha vida é demasiado enfadonha, porque é sempre igual, todos os dias. E depois o que é que fazes? Ainda há dias me perguntam, olha, mas tu já não trabalhas, o que é que fazes? Eu leio, penso, gravo podcasts e estou a desenvolver novos projetos. Ah, mas um amigo meu sabe o que é que me disse? Isso é enfadonho, eu preciso de ação na minha vida. E eu, mas eu tenho ação, eu tenho as leituras que eu quero, eu estou a ler e eu, grande ideia, espera aí, deixa-me experimentar no meu site se eu fizer isto. Pá, quando eu li o Claro. livro Subscribed, nos modelos de subscrição, não sei se já leste esse Ah, livro, sim, sim. Ainda não tenho, mas é um é que eu. brutal. Quando eu li o livro Subscribed em 2000 já não sei, 16, 17, já não me lembro, Sim. ou 18, porque eu lancei o primeiro modelo de subscrição no meu site, acho que foi em 2018. Eu Uhum. olhei e disse assim, espera, isto é brutal, eu tenho que arranjar aqui os próximos projetos que eu desenvolver, eu tenho que os desenvolver no formato de conteúdo tipo Netflix, em Claro. modelo de subscrição. E, por exemplo, tu, não sei se já entraste alguma vez no Já, meu já, site, conheço. já. Conheço E eu perfeitamente. tenho vários, vou partilhar aqui já agora, aproveito para Força, fazer a força. divulgação. Claro. Não pagas Então, impostos, não te preocupes. exatamente. Então, em silva-santos.com, este belíssimo site, podes encontrar logo aqui à entrada, mas aqui na Curso online. separação, no separador cursos online, eu decidi transformar tudo aquilo que sabia fazer em cursos online. Repara, como conseguir emprego em 30 dias, editar pequenos vídeos para um site, um blog, como criar um podcast, como publicar um livro sem editora, porque os meus livros foram todos publicados em edição de autor. Eu não tenho editora nem distribuidor, controlei e controlo o processo todo. Boa. Investimentos na bolsa e o trabalhar 4 horas por dia. E tu aqui, em cada um deles, depois, por exemplo, neste Uhum. trabalhar 4 horas por dia, tu hum, consegues ver vários módulos, como cheguei até aqui, Claro. como faço, princípios fundamentais, por exemplo, entras aqui e tens várias aulas. Estas, normalmente a primeira aula está gratuita, mas estas aulas todas, por exemplo, para Claro. quem não tem a subscrição ativa, vou-te mostrar aqui. Vamos copiar esta. Uhum. Eu, como tenho o login feito aqui no canto superior direito, Sim, isto vai entrar. é Mas, por mais exemplo, se fácil. eu Claro. fizer Ctrl-Shift-N, aqui uma navegação anónima e colar este bloco. Toda a gente consegue ver os blocos dos cursos Agora aqui não estou a abaixo, ver ou esse seja, ecrã. Agora não estou a ver. Espera aí. Agora deves ter posto no outro ecrã. não estás a ver? Agora estou a ver o que eu faço. Espera aí, espera aí, espera aí. É que ele abriu, como abriste o incógnito, ele abriu na.
Então espera aí, eu vou interromper, vou partilhar a tela do incógnito, que é este. Agora sim. Estás a ver? Com a Tá. barra preta em cima, não é? Isso mesmo. Pronto. Isso mesmo. Toda a gente consegue ver os vários blocos de cada curso e funciona mais ou menos como se fosse um índice. Tu consegues ver quais é que são as videoaulas, aqui, estás a ver? Claro. E depois, se clicares, e por isso é que eu abri numa janela com navegação anónima, se clicares não tendo comprado o curso, o que vai acontecer é, vai-te aqui para uma página. Este conteúdo é restrito para os subscritores deste site, subscreva os conteúdos Certo. que se ajustam às suas necessidades. E tu tens aqui hipótese de subscrever cada um dos cursos. Mas isto tudo veio de quê? Veio de eu ter tempo para ler, eu ter tempo para pensar e Sim, como ler, é que as coisas vão pensar e acontecer, depois né? exatamente dizer assim, espera, Materializar, como é que tu metes o site? Como é que se chega lá? Não é? exatamente, porque eu depois pensei assim, bem, como é que eu agora vou meter, deixa-me voltar aqui à janela, Sim, como é sim. que eu vou meter, espera aí, vou partilhar, qual era Aham. um dos desafios que eu tive, era, consegues ver esta janela? Sim, sim. Um dos desafios que eu tive era, como é que eu punha uma aula aqui, o aspecto das videoaulas é sempre assim, Certo. tens aqui o ecrã, e, episódio anterior, episódio seguinte, e tens aqui outras Aham. sugestões. Como é que eu punha uma videoaula aqui sem ser privado, privado não, restrito no YouTube? Imagina, tu clicas Ah, aqui certo. e vais ver uma aula, já vais ver, não está no YouTube. Porquê? Porque, olha aqui, tu vês isto como se estivesse a ver televisão. Não Certo. vês aqui nada do YouTube, nem tu não consegues tirar isto Nem daqui. Vime, nem Nem... Vimec, vimos, ou assim. Isto está no Vimeo, vou-te dizer. Isto está numa conta Vimeo Pro. Só que o Certo. Vimeo Pro, o que te permite é, tu tens a opção de colocar lá vídeos em que dizes, este vídeo só pode ser incorporado no domínio silva-santos.com, ou seja, tu não consegues incorporar aquele vídeo Certo. em mais lado nenhum, e este vídeo, como a página está restrita a quem tem login, só quem tem login porque comprou o curso é que Certo, consegue né? assistir, e tu nunca consegues tirar o URL deste vídeo. Certo. Logo aí estás a proteger o teu investimento, o teu conhecimento e Mas também a repara, respeitar aqueles que investiram numa disto, não é? Não. mas é preciso teres tempo para Sim. pensar nisto, porque toda a gente me dizia assim, metes isso em modo não listado no YouTube. E eu disse, pois, mas as pessoas depois clicam no link em baixo que diz YouTube, tiram o URL e fazem uma listazinha com os URLs todos e Certo. conseguem, porque não listado, quem tiver o URL entra. Dentro. Sim. Não, E isto epá, demorou não sei quanto tempo a pensar e... as pessoas não percebem às vezes que para chegar, para materializar, tangibilizar, seja um podcast, seja um livro, seja às vezes até um artigo, existem horas às vezes de investimento que não são visíveis, não é? E de Uhum. conhecimento, por isso, e isso tudo para preparar, eu digo isto porque às vezes escrevo alguns artigos, e às vezes para fazer aquilo não sai à primeira, não é? Às vezes sai tudo Olha, eu, desgovernado, por eu assim dou um dizer. exemplo quando eu andava a explorar colocar os livros em impressão a pedido na Amazon, ou seja, eles não têm lá Aham. estoque dos livros, só quando é comprado eles imprimem na gráfica mais próxima do centro logístico da Amazon e a Amazon é que envia e eu recebo royalties. Eu demorei quase um ano para perceber como é que eu punha os livros à venda na Amazon em impressão a pedido. E eu agora olho e digo assim: como é que eu demorei tanto tempo? Porque ainda há dias houve um senhor que me pediu ajuda para pôr o livro dele na Amazon. Eu disse: Aham. mande-me já a capa e o livro. E passado o quê? 3 minutos, eu estava-lhe a ligar e disse: tá. E ele: tá o quê? Está na Amazon. E eu agora consigo te pôr um livro em Certo. impressão a pedido em opa, 3, 4 minutos. Pronto, vá. É aquela, Simples, é lenta a é, internet. é aquela máxima da pessoa que vai arranjar o computador, né, do parafuso, Isso. e E eu eu acho olho e digo que assim: eu a primeira vez até conseguir chegar aqui, eu demorei para aí um ano, porque tal, depois ouvi num podcast, depois li num livro, e depois havia uma plataforma antigamente que se chamava Create Space, que depois foi comprada pela Amazon, e eu uhum. Create Space, fui explorar a Create Space, e eu, epá, espera aí, tal, e depois
formato, não sei o quê, mete para lá o PDF. Não pode ser assim, tem que ser com a capa já toda assim aberta, com não sei o quê. Pedi ao design, olha, faz-me uma capa. Isto foi um processo todo, até afinar com os cortes da Amazon, com não sei o quê, não sei o quê. E agora é limpinho, em 3 minutos. Puc! Já está. Diz-me uma coisa, como é que no fim, como é que tu consideras quando muitas vezes fazes workshops em que dizes ideias ridículas Que transformadas em transformei em negócio. negócios? Qual é o teu, entre aspas, critério que tu consideras que uma ideia potencialmente pode ser ridícula Hum. e, no entanto, a consideras ela viável? Vou-te fazer a pergunta, vou-te responder com uma pergunta. Hum, Imagina que, se calhar já sabes que eu tenho este negócio, mas imagina que não sabias. E agora vou-te dizer assim: Luís, tive uma ideia brutal. Vou criar uma loja online, Noctula Store, foi a primeira loja online uhum, da minha empresa, Noctula, não é? Noctula certo. Store. E eu dizia-te assim: Luís, tive uma ideia do caraças. Vou criar uma loja online, foi assim que ela começou, Uhum. para vender, sabes o quê? Para vender modelos de currículo editáveis em Word. O que é que tu ias achar da ideia? A pessoa ia dizer, não, mas isso já existe antes. Exato. Olha aqui. Modelos de currículo editáveis em Word. Quando eu Mesmo não, disse isto, mesmo, toda a gente mesmo não disse. sabem usar, não é? Não, quando eu disse isto, toda a gente me disse assim: vais ao Google e pões modelos de currículo em Word. Estão lá montes de modelos. E eu já pus. São feios para caraças. E estão todos, já experimentei alguns, porque as pessoas, quando eu recomendava no capítulo 20 do livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, eu dizia, Uhum. não use o modelo de currículo Europass a menos que te peçam no anúncio de emprego. Faz um currículo com visualmente Personalizado. atrativo. Exato. Personalizado até. Não é? Tem que ser uma coisa, porque repara, estás a ver a página com o currículo, não estás? Sim, sim, estou a ver, estou a ver, estou. As pessoas aqui não conseguem ler o que está nas letras pequeninas, mas não interessa. Esteticamente, visualmente, é uma coisa atrativa. Estás Claro. a perceber? Não tem E blocos diferenciador, não é? gigantes. Porque no final do dia, se recebemos 30 currículos ou 50 ou 100 todos iguais, se calhar tiver lá um assim, com umas cores, visualmente, Epá, depois exatamente, exatamente, ou estou com uma palavra assim que seja tipo sonante e que exatamente. te provoca atenção, tu dizes, epá, deixa-me lá ver o que é que este me está já aqui a chamar a atenção, não é? Então, só para teres noção, quando eu falei nisso, porque as pessoas diziam, ok, não uso o modelo europeu nas palestras, uso qual? E eu, pá, vou criar um modelo editável em Word, uma coisinha bonitinha. Básico. E quando eu disse, e vou vender esse modelo, eu inicialmente comecei a vendê-lo a 3,99, acho que foi assim mais ou menos. Ele agora está, depois depende. Este Certo. é a 6,99, mas temos aqui alguns, por exemplo, temos aqui uma secção de packs. Onde é que está? Deixa-me ver aqui. Temos uma secção de packs de produtos. Não sei onde é que isso está. Promoções. Já vou encontrar aqui mais abaixo. Uhum. E então aquilo que eu disse era: eu vou criar currículos editáveis em Word e vou vendê-los. E as pessoas disseram não é viável porque existem gratuitamente na internet. É viável se o teu for mais bonito, Claro, esteticamente mais agradável. Percebes? claro. Então, quando eu lancei isto, eu posso dizer, agora isto já há muitos modelos e agora isto até tens no Canva, mas nós continuamos a vender modelos, mas agora vendo muito menos. Mas quando eu lancei a loja online em 2016, eu posso dizer que em 2016, 2017, havia meses em que nós fazíamos 1.500, 1.600 euros de vendas de currículos digitais por mês. E estás a ver que tu dizes assim, o E não há nenhum, quê? e não há nenhum business plan que tivesse incluído isso. Não, exatamente. Portanto, para responder à tua pergunta, como é que tu consideras que é uma ideia ridícula que transformaste em negócio? Esta toda a gente me disse que era ridículo, porque inclusivamente já existia Eu na acho, internet gratuitamente. sabes que, Pedro, se me permites aqui, a resposta às vezes é simples, sabes o quê? É Hum. fazer. Pois, experimenta. Mas, porque por vezes aquelas que nós achamos que são as melhores ideias, alguém é que vai dizer se efetivamente são boas ideias. E aquelas que não são potencialmente boas ideias, se calhar alguém vai dizer, epá, isso é a mesma dor que eu tinha. E tu estás-me a ajudar numa coisa que eu tenho aqui imensa dificuldade. E se calhar tu arranjas clientes sem saber nem escrever. Não é? Porque tu no Não, Google, como tu dizes muito bem, e aparece às vezes tantos, até depois não sabes escolher, não é?
Pois, e às vezes até acontece as pessoas, pá, tu não tens o audiolivro? Não, vou lançar. E depois tu avisas as pessoas que lançaste o audiolivro e todos aqueles que diziam, pá, se tivesses eu comprava. Não compram. E tu dizes, palhaço, então tu levaste-me a fazer um produto. E Isto é como os amigos, não é? A gente diz, pá, vamos aqui não, comprar não, os os amigos amigos, não não é? servem para os negócios. Não, não, não. Só, E só diz-me uma para te coisa, pedir borlas. boa, e como é que nasce, ou seja, houve alguma motivação específica para criares o teu podcast? E porquê, se calhar, não sei se alguma vez alguém te perguntou, porquê Ave Rara? Opa, o podcast veio primeiro em 2017. Eu fui convidado para um podcast do Francisco Teixeira que se chamava Blog Hack, acho eu, que depois ele passou a chamar Marketing Cast. Eu fui o convidado número 10. Eu nunca tinha, nem nunca tinha ouvido um podcast, nem foi para aí 2017. Um, Lia muitos livros, mas nunca tinha ouvido podcasts. E gostei de participar no podcast dele. E uma altura, mandei-lhe um e-mail a perguntar se ele me podia ajudar, que eu achava piada aquilo e que se calhar até ia criar um podcast sobre emprego ou uma coisa assim, já porque eu tinha lançado o livro, não é? Claro, E ele disse, explique-te, fez-me assim um vídeo mais ou menos a explicar as bases, como é que eu devia fazer, como é que eu depois podia pôr no Anchor.fm, que é o Spotify sim, sim. for Podcasters, para aquilo ir para não sei quantas plataformas automaticamente. E, e depois terminou com, mas olha, e se criássemos um podcast em conjunto? E então criámos um podcast chamado Conversas Despreocupadas. Não sei se algum dia viste um. Por Não. acaso não, esse por acaso Gravámos não. 96 episódios. Hum, Boa. gravámos 96 episódios. Pá, e aquilo foi. Era uma coisa. Inicialmente só em Tera- áudio. Terapia. Era porque discutíamos muitos temas ligados ao empreendedorismo, às finanças, aos investimentos, gatilhos mentais, sei lá, registros limitantes. Pá, e íamos, às vezes era só eu e ele a falar, outras vezes chamávamos convidados para falarem Claro. connosco. E entretanto, já não sei quando é que foi, pá, decidi, olha, eu quero acabar aqui com vários projetos, um deles é esse. Porquê? Porque eu tenho uma disponibilidade imensa, o Francisco Uhum. não. E então eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar em avanço, eu gosto de gravar episódios de podcast e depois já ter 2 ou 3 meses, todas as semanas, episódios Certo. agendados. E durante esses 2 ou 3 meses eu posso estar a criar videoaulas para um dos meus cursos online, posso estar a escrever mais um bocado para outro livro, e o Francisco não conseguia fazer isso. Então fizemos uma vez uma semana seguida de gravação de episódios. Ele disse: pá, ó Pedro, eu não posso voltar a fazer isto Que porque isto, violência. não, isto para além de ser violência, eu depois fico com o trabalho todo pendurado porque tive uma semana inteira sem trabalhar, porque tivemos a gravar episódios. Pá, e aquilo metia-me confusão. Metia-me confusão porque eu estava a começar a ficar preso a uma dinâmica de outra pessoa. Claro. Pronto, e fizemos o episódio 96 que se chamava O Fim do Podcast. Pronto. E depois criei o podcast A Ave Rara. O nome foi relativamente fácil de dar. Porquê? Por causa dos livros, A Ave Rara. Hum. Uhum. E aqui está explicado na introdução porquê do nome A Ave Rara. Uhum. Foi relativamente fácil porque eu, no Conversas Despreocupadas, no podcast com o Francisco, nós começámos a gravar conversas com pessoas que ouviam o podcast e nos mandavam um e-mail a dizer: Ih, pá, identifiquei-me com aquilo, também já passei uma situação. E nós: então vamos falar sobre isso, vamos gravar um episódio para falar sobre isso. E nós começámos a gravar episódios com pessoas que ouviam o podcast. E para Era quase mim, personalizado, não é? sim, Por e assim para dizer. mim foi aquilo que eu mais gostei de fazer no podcast. Eu não quero falar com pessoas porque são conhecidas, eu quero falar com pessoas que me mandam um e-mail a perguntar: olha, pá, estou a passar uma situação terrível aqui, tenho uma empresa que herdei do meu pai, não sei o quê, depois o meu primo Certo. também tem parte na sociedade, como é que fizeste? Vamos trocando ali uns e-mails que eu depois transformo em, não sei se já reparaste que no meu Hum. site, todos os e-mails que troco com as pessoas eu transformo em cartas aos leitores. Como o Warren Uhum. Buffett tem o Letters to Shareholders, eu Certo. transformei em cartas aos leitores. Porquê?
Portanto, vou-te mostrar aqui. Está no menu cá em baixo, Uhum. no rodapé. Cartas aos leitores. Todos os meses saem cartas aos leitores e neste formato. E-mail. O e-mail que uma pessoa me mandou, obviamente eu oculto, ponho Claro, reticências claro, em tudo o certo, que são dados pessoais, dados profissionais, não sei o quê, e aqui a resposta que eu lhe dei. E depois, e-mail 2, e-mail 3, saem 3 certo. e-mails. E Uhum. então havia pessoas que me iam escrevendo e íamos fazendo trocas de e-mails. Olha, como é que fizeste isto? Como é que... Íamos trocando e-mails, e para além de ir para as cartas aos leitores, eu assim, eu se calhar explicava melhor isto à pessoa a conversar. E Claro, pergunto a essas pessoas: olha, e se gravássemos, mas era um episódio do podcast para falar sobre isto? Não falas do teu primo que tem as cotas claro, e estás farto dele, mas falamos assim e eu vou trocando ideias contigo, vou-te dizendo como é que faço e acho que isto é útil também para outros. E a maior parte das pessoas aceitam fazer isso comigo. E o Ave Rara, basicamente, o objetivo é esse, que é conversas com aves raras, porque todos nós somos uma ave rara. Às vezes é que achamos que temos que nos nivelar por determinados filtros, nivelar por determinados requisitos da sociedade, mas todos nós temos aquela vozinha cá dentro que diz assim: estou farto, queria fazer de forma diferente, ou queria dizer não, mas tenho que fazer frete, não, porque eu não consigo lidar com o conflito. claro. Pá, dizer não não é conflito nenhum. É, Não, às vezes é importante saber dizer não, não é? Que é uma forma e de as pessoas limitarmos a... respeitam-te, e as pessoas Sim. passam a respeitar-te. Estás a perceber? Até E. porque, desculpa te interromper, Pedro, uma coisa que me partilharam foi o não, muitas vezes não é o não à pessoa. Às vezes é o Uhum. contexto e tudo o resto que não é apropriado. E se calhar tu não consegues dar o valor que aquela coisa que ele está a partilhar tem valor e tu não consegues acrescentar. Por isso, se calhar, às vezes é melhor dizer não participe do que por questões de simpatia vais dizer sim, mas aquilo nem é assim, é um nim e depois aquilo torna-se um problema. Não é? Mas, por exemplo, eu estou disponível. Lá está, até pode parecer mais uma vez estranho. Eu estou disponível para fazer conversas deste género. Eu não te conhecia e tu convidaste-me e eu aceitei fazer uma conversa Sim. deste género. Ahm, e eu já recebi convites de universidades para ir para lá, Uhum. para integrar uma pós-graduação, não sei o quê, e eu disse que não ia. Estás a perceber? E pode parecer estranho, mas lá está, é uma ave rara. Então o gajo não se importa de fazer uma coisa gratuita com o Luís Almeida e recusa um convite de uma universidade para. Lá está, porque eu agora respeito muito o meu eu. Eu, para Se mim, calhar estar a é isso falar. que tu tentas, se calhar, é isso que tu tentas transmitir no segundo livro, desculpa ter interrompido, que é do caos, não é? Das dívidas, de transformares o teu estilo de vida livre. Se calhar é isso que para ti é riqueza, não é? Corrijo-me se eu interpretei Claro, corretamente. é. A maior riqueza é eu chegar a casa às 6 e pouco da tarde e pá, irmos jantar às 7 e pouco e estar com a minha esposa e vermos Netflix ou Prime Video, filmes, séries, nós adoramos. Aquilo é a maior riqueza para mim. A maior riqueza é não vir trabalhar de manhã e poder ir tratar da minha saúde física e mental no ginásio, na sauna. Temos lá um grupo na sauna com quem gosto de conversar. Pá, tem lá vários empresários, está lá um advogado que é, epá, esse aí eu tenho que gravar um dia destes um podcast com ele, porque ele é uma enciclopédia de história, geografia, política, religião, epá, não, é qualquer coisa. Então aquilo não é sauna, é mentorship, é isso? É, juro-te, é mesmo. Eu chamo-lhe o gangue da sauna, mas e já chegou a haver situações em que entraram pessoas menos interessantes com conversas que nem nos interessa muito e o Uhum. gangue todo, é pá, isto já está muito quente, temos que ir lá fora. Sai dali e vai ao banho turco. Ou seja, continuamos a conversar no banho turco. É Eh, fazer a filtragem Sim, já nos protegemos também para membros que, opa, fogo, ele não vai dizer nada de jeito, vamos sair daqui. Oh, no meio dessa tua experiência, tu vais tendo com várias pessoas e falando, que eu acho que isso acaba também sendo uma riqueza. Há algum Uhum. conselho? Eu não digo, talvez esta palavra pode ser um bocado de soar forte, mas alguma recomendação, algum conselho que tu gostes de partilhar com aqueles que potencialmente querem avançar com os seus próprios projetos e se calhar gostasses de partilhar pelo que tenhas passado? Dos seus próprios projetos, criar o seu próprio emprego. Sim, por exemplo. Pá, aquilo que eu recomendo é começar devagarinho e não ter expectativas demasiado altas
ir fazendo aos poucos. Ainda há dias estava um rapaz que me escreveu, que está lá no meu curso de investimentos na Bolsa, e ele disse assim, opá, este mês os posts que eu fiz nas redes sociais trouxeram menos entradas no meu site, o que é que achas que eu devo fazer? Eu disse, continua a publicar, escreve mais uns artigos e faz isso durante 10 anos. Daqui a 10 anos avaliamos. E ele, pô, tu és mesmo fã dos 10 anos. Não? É Consistência. sistematizar, consistência, exatamente. Ir sistematizando os processos, tentares automatizar processos de publicação nas redes sociais, por exemplo, usa uma plataforma tipo buffer.com, que tu podes lá Sim, pôr Facebook, Instagram, LinkedIn, não sei o quê, pumba, metes lá tudo. Eu tenho um mapa de partilhas com todos os artigos que tenho no meu site, tenho tudo em Excel, é só claro, copiar, tric, 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 agendo 100 dias seguidos. claro. E só ao fim de 100 dias é que repetimos o processo todo outra vez de lá meter mais artigos. Mas isso implica também, como tu estás a dizer, consistência, planeamento, aquilo que tu gostas de fazer, pensar primeiro antes de fazer, Exato. né? E, não, e aquela coisa de, não, quando eu digo não teres pressa, nem demasiadas expectativas, é quando me vem com aquelas coisas de eu vou fazer um canal YouTube, o YouTube para ganhar com os anúncios, não sei o quê. Já estás a começar mal. Eu digo logo, já estás a começar mal. Porque, primeiro, já estás a criar demasiada expectativa que os teus vídeos vão ser virais e vão ser não sei o quê, e que vais passar rapidamente os 1000 seguidores e as 4 horas, não sei o quê, que o YouTube te exige. E depois é assim, o que eu costumo dizer, eu já tive uma experiência de um ano, acho eu, do meu canal monetizado no YouTube e Hum, tirei a monetização, porque eu prefiro, eu ganhava 40 e poucos, 50 e poucos euros por mês com os anúncios. Eu prefiro abdicar desse valor e dar uma experiência limpa a quem entra nos meus vídeos no YouTube. Não há claro, anúncios, do que estar a. Porque a mim irrita-me quando entro claro. num vídeo, 15 segundos da Não laranja interessa. da não sei onde. Opa, a sério? Se for preciso, já não vê o resto. Não, muitas vezes até digo assim, oh, já nem vejo, acabou-se. Pois, Já nem vejo o vídeo. certo. E, portanto, calma, calma lá com as expectativas, lá porque os outros mostram que são isto e são aquilo e tal, e tem o canal não sei quê, e ainda há dias uma miúda me dizia, pá, mas na minha idade já todas têm casa, eu vejo, todas têm. Não tem nada, eu disse. Ou foram os pais que lhe pagaram a casa, ou estão a pagar uma exorbitância de empréstimo, portanto, não acreditas naquilo que tu vês, assim, influências, não sei o quê, não tem borbulhas, porque têm filtros, não é? São os filtros do TikTok que lhes tiram as borbulhas. E as pessoas depois acham que a maior parte das pessoas são super felizes, são super Ah, sim, realizadas, que têm tudo facilmente. Não sei. Mentira! claro. Quem diz que tem facilmente está a mentir. A maior parte das vezes está a mentir. Percebes? Que as pessoas têm dificuldade em exprimir dificuldades, por vezes. E quando eu criei este podcast, uma das razões foi partilhar aqui um bocadinho, ouvir experiências. É quase, eu diria que é quase um MBA em relações. Ou seja, e ter a Uhum. oportunidade de ouvir em conversas como esta que estamos aqui a ter e ver em contexto, se calhar por vezes as situações que quase todos já tivemos, e se calhar aprender um bocadinho a ver a forma como é que tu fizeste, como é que o outro fez, e não é tirar partidos que ele fez bem, o outro fez mal, mas se calhar aproveitar algumas delas e se calhar, olha, se calhar no meu caso podia experimentar esta, né? Isso, ou seja, no fundo, vamos lá ser realistas, no fundo este teu podcast até tem um propósito egocêntrico. Antes de mais nada, é para ti. É uma conversa que tu estás a ter, para tu Sim, partilhares ideias e outras pessoas que te deem uma ideia, tu dizes, olha, giro, se calhar vou experimentar no meu negócio. claro, isso mesmo. E eu acho que quando começamos um projeto assim, essa é outra dica também para quem vai começar agora um projeto. Se tu começas um projeto porque realmente te apaixona perceber como é que outros fizeram, isso vai-se notar, vai ser uma coisa natural Uhum, e, e as pessoas vão gostar porque vai fluir de forma completamente diferente. Agora, se já estás ali a falar num formato em que, e a seguir vou passar aqui uma publicidade em que não sei o quê, opá, as pessoas já pressentem, já lhes cheira à distância o vendedor da banha da cobra, não é? claro, é isso mesmo. Diz uma coisa, algum conceito que te Não te deram? esqueças o que vais dizer, porque um amigo meu estava-me a dizer: ai, eu já vi que agora criaram uma influencer, uma imagem com inteligência artificial e depois ela é O patrocinada por Avatar, iogurtes e sim. por não sei o quê, e já ganha não sei o quê, vou criar uma. Pronto, já estás a começar com um princípio errado. Não, mas isto serve porque as pessoas, eu achei que as pessoas podiam, Só à chapada.
Também às vezes, mas há uma coisa, eu acho que é importante, devemos copiar dos que fazem bem, efetivamente. Mas também devemos pensar aquilo que aplica ao nosso contexto. Porque lá Uhum, porque os outros, eu gosto de fazer desporto, ok? E o desporto que eu faço não quer dizer que todos tenham que fazer, eu gosto de fazer surf, não quer dizer que todos tenham que fazer surf. claro, Por isso eu acho que cada um tem que olhar para si e identificar-se. E se calhar por vezes, como nós, como tu estavas a dizer, passa sempre aquela imagem que tudo funciona bem, são todos felizes, ninguém tem problemas. Parece que ficamos admirados quando ligamos um telejornal. Eu raramente vejo, mas quando vejo, infelizmente, eu digo só dá notícias tristes. E exato. parece que estamos a falar em mundos completamente diferentes, né? Nas redes sociais é tudo bonito. E depois parece que no contexto real do nosso dia a dia não é a realidade, não é? Mas nunca é bonito. Porque é raro o dia em que tudo corre na perfeição. Há sempre qualquer Claro, coisa. Ainda há dias no sábado, liguei o computador, isto não arrancava, mas depois ficava assim um ecrã preto e o rato a passar assim de um lado para o outro. Levei à FNAC, pá, foram super simpáticos e, portanto, não estou aqui a falar mal do que me fizeram. Foram super simpáticos, super prestáveis, não sei o quê, e o rapaz disse-me assim: olha, faço-lhe aqui o repor. E eu, opá, faça lá o que quiser, desde que isso. Mas tens que repor repor. limpou-me tudo. E eu assim, quando cheguei aqui, funciona, mas olha, agora não tenho Outlook, não tenho nada, vou ter que instalar tudo outra vez. Depois, como dizia outro, repouso ou não repouso? Repouso, isso que repouso. Ele repôs. Depois ao sábado costumo ir à tarde à sauna. Encontrei lá um amigo meu e eu assim, opa, eu tive que ir à sauna, mas que eu já estava, eu assim, já não posso ver isto. E ele, o quê? Quando eu lhe contei ele, quando lhe contei isso, ele, onde é que está a arma? Tu deves ter pensado, onde é que está a arma? Repôs ou não repôs? Mas onde é que está a arma? Uh, Opa, mas pronto, foram super simpáticos, super competentes, mas lá está. Ele se calhar devia era ter tentado um ponto de restauro anterior, ou uma coisa assim do género, não sei. Não, até ter perguntado, olha, uma das situações aqui é repor, não sei se tens backups ou se queres fazer backups ou não sei o quê, tu se calhar Não, tinhas, naquele momento tinhas-te apercebido, se a calhar minha naquele momento disseste sorte é repor, que eu não tenho nada no computador, porque eu trabalho, eu tenho tudo na cloud. Portanto, usamos o certo, SharePoint, está tudo na cloud. claro, A questão é, mas temos programas, eu tenho o Vegas Pro para a edição dos vídeos, tenho o Outlook, eu não uso o Outlook da cloud, não gosto. Uso o certo. Outlook instalado aqui no computador. Tenho o Outlook aqui. Epá, até pequenas coisas do género. Ah, agora tens que descompactar aqui o fecheiro. Ah, não tenho o WinRAR, tenho que ir buscar o WinRAR. Pá, o quê, meu? Foi uma tarde animada, como costumo Epá, dizer. que horror. Por isso, isto para dizer o quê? Isto não acontece só aos outros. E Claro. quando tu achas que estás a ter tudo perfeito e não sei o quê, há um dia em que vai acontecer qualquer coisa. Mas depois não penses que são os astros a desalinhar-se para te lixar e só podia, não é? Quer dizer, estava aqui tudo prontinho para eu agora ir, pumba! Não é. Acontece. Pronto. Claro. Ia-te perguntar há pouco, algum conceito que deram que tu guardes como referência? Sim, foi um senhor de 82 anos na sauna. Epá, eu na sauna tenho tido iluminações brutais. Acredito que já tinhas um projeto a construir na sala, mas força, peço desculpa. Opa, aquele grupo de mastermind, olha que aquilo já é um projeto giríssimo. Já é um projeto muito engraçado. Pronto, as pessoas que nos conhecem sabem, e o meu gestor de projeto, o Daniel, ainda há dias eu lhe disse, ele só agora é que começou a ir para o ginásio, e já começou a aparecer na sauna. E eu digo, aparece na sauna. Nós àquela hora estamos lá, tu vais ouvir conversas incríveis. Tem lá pessoas incríveis. Mas foi um senhor, acho que tinha 82 anos, que me disse qualquer coisa do género. E foi giro que foi naquele processo em que eu estava, tinha vindo a transformar, a trabalhar menos horas por dia, tá, tá, tá. E ele estava a dizer que uh, falou que trabalhou uma vida louca, não sei o quê, e disse que devia ter trabalhado menos e que não conhecia ninguém da idade dele e mais velho que chegasse àquela idade, olhasse para trás e dissesse devia ter trabalhado mais horas. E eu nunca mais me esqueci daquilo, porque naquele momento aquilo fazia sentido para mim, porque eu estava num processo de ir para o ginásio e ir para a sauna para não vir para aqui, para o escritório, para me obrigar Uhum. mesmo. Não vais tantas horas para o escritório. Porque eu, para mim, se me fechares aqui 24 horas, está fixe. Não, tantas horas não, que eu gosto de estar com a minha esposa. Mas eu adoro estar aqui no meu cantinho a experimentar Claro. coisas. E, pá, nunca mais me esqueci disso. Portanto, chegares aos 80 e tal anos ou mais,
certamente não vais dizer devia ter trabalhado horas a mais. Ou devia ter trabalhado mais horas. Acho que não vais dizer isso. Boa. Algum hobby que tu tenhas que tu queiras partilhar? Além da Hobby. sauna, vá. Opa, de antes, tenho aqui na parede, não sei se consigo mostrar aqui. Tenho aqui É lá, as minhas um guitarras arsenal. todas, sim. E eu antigamente, e tenho aqui atrás, olha, estás a ver aqui Sim, o sim, já meu vi, já vi. amplificador. Antigamente ainda pegava, de vez em quando ainda pego nas guitarras e vou tocando. Durante muitos anos toquei em bandas, tinha vários projetos de rock alternativo e, opá, mas a determinada altura decidi que queria dormir à noite. E como os concertos são à noite, opá, foi lixado porque eu era vocalista e guitarrista e portanto a banda acabou. Um, como eu queria passar a descansar, eu decidi, pá, falei com todos os membros da banda e disse abertamente, epá, eu vou deixar os concertos à noite e portanto quero sair da banda porque eu quero dormir à noite. E portanto o hobby que eu tive durante muitos anos, que era tocar guitarra e tocava, dava concertos regularmente, acabei por cortar com ele. Pá, os meus dias são todos iguais com qual é o meu hobby agora? Sei lá, ouço muitos podcasts, leio muitos livros e o meu hobby, a principal tarefa que eu gosto no meu dia são as conversas. Sejam estas, sejam as Claro. conversas com aquele gangue secreto na sauna. Aquele gangue, isso é Adoro, perigoso. Podes adoro, tomar aqui. adoro conversar. Portanto, se calhar o meu hobby atual, nunca tinha pensado nisso, qual é o meu hobby atual? O meu hobby atual é conversar. Boa. Se calhar é conhecer outras pessoas, ouvir outras experiências e partilhar um bocadinho de conhecimentos e ouvir também aprender com os outros, não sei, talvez. É, mas assim de forma despreocupada, mesmo. Claro. Percebes? Por isso eu fiquei super satisfeito por vir aqui falar contigo, porque olha, é mais uma pessoa que eu não conheço e com quem vou ter uma conversa que não sei para onde é que vai. Por isso é que eu te disse que não queria ler o guião que tu me mandaste. E Porque... eu também não estou a seguir muito, para te ser sincero, Ah, vou aqui não! soltando alguma. Não, às vezes há uma outra pergunta que olho, mas também não. Até porque Opa, tinha aqui entre diz. aspas, última pergunta, não quer dizer que a gente possa continuar a falar, mas uma que eu estava-me a lembrar, se calhar, para uma pessoa como tu, que é alguma pergunta que gostasses que te fizessem sobre ti, mas que nunca te fizeram, Alguma pergunta que gostassem, que eu gostasse que fizessem sobre mim? mas nunca te fizeram. Pá, nunca tinha pensado nisso. Eu agora lembro-me dela, como talvez não estava no guião. Porque assim fechamos tipo em beleza, não quer dizer que a gente depois continue É pá, nesta não fechamos segunda. nada em beleza, e lixaste-me com essa pergunta. Epá, não sei. Tu já respondeste a essa pergunta? Tu? Não, porque eu sou mesmo agora, Pedro. Eu vou-te ser Ah, mais sincero. isso Se é eu, uma agora pergunta estávamos. brutal. Ouve lá. Tem que se Eu já apontar essa escrevi aqui, pergunta. esta para os próximos podcasts, o pessoal está tramado, porque isto é daquelas perguntas. Essa é muito boa. O que é que eu gostaria que as pessoas me perguntassem sobre mim que ainda não me perguntaram até hoje? Eu não sei se isto dava um título de um livro, mas pronto, não vou pedir royalties, Opa, mas, eu, mas eu, eu podemos tenho desenvolver a muita ideia. dificuldade. Eu tenho muita dificuldade porque eu nos livros Uhum. partilho tudo. Sem filtro, sem nada. Nu, cru Pois por isso é que mesmo. eu fiz esta pergunta, ou seja, porque eu sinto que tu és uma pessoa que não estás preocupada. Tu Nos podcasts proteges, é a mesma coisa, eu partilho tudo. isso quer dizer, tu proteges, como é óbvio, as entidades, as pessoas, naturalmente, Uhum. mas tens vamos chamar, há quem chame aberta, há quem chame descontraído, não interessa. E por isso é que eu lembrei-me assim, então, se é uma pessoa assim, há uma pergunta que nunca te tenham feito, mas tu gostaste de tivessem de ter feito, se calhar, e se calhar nunca te passou pela. Não, mas agora nos próximos dias vou ficar a pensar sobre isso. Mas acho que pode ser um bom pretexto para fecharmos, mas por outro para ficar aqui um take 2 que possa, se calhar, começar da próxima. Um gancho, fica um gancho para o Isso mesmo, take 2 o take 2. em que Olha, eu isso dou a resposta. parece-te bem, Pedro? Parece bem, é quando quiseres. Muito bom. Olha, Pedro, queria-te agradecer, e foi uma excelente conversa. Como é óbvio, isto dá sempre tempo para mais, mas aqui para respeitar este tempo do podcast, mas que tenho todo o gosto em Quanto continuarmos a tempo é que falar, foi? eu acho que foi, pá, deixa-me lá ver.
Pá, peraí, foi às 37, demora e tal, bem, uma hora e 30, pá, e mais coisa, Ah, menos pronto. coisa. Então É, é metade dos meus episódios. é metade. Mas por isso é que eu deixei esta pergunta que é tipo, isto é o take 1, ok? Vem Exato. mais, por isso. Muito bom, muito bom. I'll be back, como eu costumo dizer. Pedro, muito Olha, obrigado. muito obrigado E, pelo convite e quando quiseres, já sabes, mandas-me uma mensagem e marcamos e um vamos a take isso. 2. Mas agora dá-me algum tempo que eu tenho que pensar na resposta a essa pergunta. Até já. Até já.